Fala, tropa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, pessoal, mais um episódio 6. Graças a Deus aí, a cada episódio o podcast vai tomando mais forma, né? Vai tomando mais uma cara, né? E eu devo isso aqui primeiramente a Deus, em segundo lugar aos senhores que acreditam no trabalho da Tactical Raid. Já falei isso aqui inúmeras vezes, né? A Tactical Raid não tem auxílio de nada, não tem patrocínio, não tem dinheiro de terceiros, e a gente nem faz isso aqui por isso também. A gente faz isso aqui porque a gente gosta, a gente faz isso aqui porque é uma forma, né, de apresentar para os senhores os operadores, apresentar esse lado das operações especiais. Então é com muito carinho e com muita satisfação que nós estamos aqui hoje mais uma vez, pela 6ª vez, né? Bom, pessoal, sem muitas delongas, eu quero agradecer, né, novamente ao co-host, ao Emerson, agradecer ao Tubarão 159, suboficial Marques, né, pela participação especial dele nesse episódio, e principalmente o nosso convidado, professor Fábio Romão, né, policial civil do estado de São Paulo, operador do GRT, nessa unidade aí que daqui a pouquinho os senhores vão aprender um pouquinho mais sobre ela. Então, pessoal, sem muitas delongas, muito obrigado, né? Se inscrevam no nosso canal, sigam nossa página no Instagram. Vou estar deixando aqui também o link do Instagram do Tubarão, do professor, né? Sigam lá também. E, pessoal, vamos que vamos, sem muita delonga. Valeu! Fala, tropa, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei a hora que os senhores aí vão estar assistindo esse episódio, né? Pô, episódio 6, mais um, graças a Deus, demorou, saiu. Nós tivemos um imprevisto aí com o nosso antigo convidado, vamos falar assim, né? Mas nada que a gente não contorne, né? Eu acho que isso daí faz parte do meio, é as pedras do caminho, mas a gente contorna isso. E, galera, uma honra novamente, né? Meu amigo Emerson, dá um salve aí, Emerson, fazendo um favor. Opa, galera! Mais uma vez aqui, uma grande honra estar aqui junto com essa galera massa demais aqui. Obrigado aí, Pedro, novamente pela oportunidade. Tubarão, uma honra. Romão também aí, brabo demais. Então vamos embora, mais um podcast aí, espero que os senhores gostem. Excelente, meu amigo. E ó, tropa, hoje o negócio aqui é especial, hein? Hoje eu tô aqui acompanhado com o suboficial Marques, mergulhador de combate 159, nosso convidado, professor Fábio Romão, operador do GRT, lá de São Paulo, K9, caçador, e mais um pouquinho que eu vou deixar ele falar aí para não estragar o spoiler da conversa. Sub, por favor, dá um salve para a rapaziada, depois eu vou pedir o Romão aí, professor, por gentileza, que se apresente também. Claro, galera, bom dia, os seguidores aí do canal Pod Tactical, é uma honra estar aqui com vocês nesse domingo, essa manhã de domingo maravilhosa. A gente poder levar essa conversa, né, de importância, a gente está falando com um operador da Polícia Civil, vai trazer para a gente norteando, né, para que a gente possa ter entendimento como é que é o funcionamento, como é que isso acontece, como é que é a formação. Assim, caçador militar, com todas as qualidades, K9, professor de criminalista, isso aí é muito importante. Acho que isso vai somar muito para o nosso canal hoje. Vamos que vamos, né, cara? É um prazer, Romão, tá? Pedro, a gente vai fazer nosso trabalho, né? Emerson aí tá nos fundos, né? Você é tão importante quanto todo mundo nessa equipe aqui, Emerson. Vamos para frente. Exatamente. Brasil! Excelente. Professor, por favor, fique à vontade, se apresente. Convidado aqui, o senhor. Então, aqui hoje é rumo ao infinito, tá? Hoje não tem tempo, não. Então, o senhor pode ficar à vontade. Hoje é rumo ao infinito, tá? Pode ficar à vontade, pode falar à vontade. A gente ouve bastante isso ao infinito, né? Quando a gente está nos estádios. Vai começar o TFM rumo ao infinito. Meu Deus do céu, rapaz, é complicado. Eu gosto muito dessa frase aí. Eu não gosto de comer, eu não gosto de comer, né? Excelente. Pessoal, bom dia a todos aí, bom dia os espectadores aí do canal Pod Tactical, né? Bom dia aí o Submarques, Mac 159, lendário Tubarão, excelente. Bom dia ao Pedro, ao Emerson, e todas as demais pessoas que vão ter o privilégio, né,
de poder estar conosco aí nesse momento único, esse momento especial da nossa conversa aqui no domingo de manhã, né? Meu nome é Fábio Romão, né? Sou policial civil aqui de São Paulo, há 23 anos. Trabalho na Delegacia Seccional de Polícia de Mogi das Cruzes. E lá eu sou encarregado, né, do GRT, né, da Delegacia Seccional de Polícia de Mogi das Cruzes, né. Tem o nosso delegado coordenador, que é o delegado Leon, né, e na estrutura completa do grupo, né, que o grupo é um grupo grande, né, tem mais de 100 operadores, né, do DEMACO, e lá tem o chefe geral, tem o delegado, né, que é o delegado coordenador do grupo, doutor Cristiano, nosso chefe Alexandre, chefe Caveira. Então aí, estamos juntos e vamos que vamos. Galera, essa conversa hoje eu estava falando com o Sub ontem de noite, né? Que é um privilégio, porque, igual o Sub falou, né? Nós temos aqui hoje professor, policial, operador, caçador. Nós temos aqui hoje uma pessoa muito completa, né? Não estou falando isso aqui pela questão do puxa-saquismo, porque eu detesto isso, o pessoal que já sabe, mas a gente tem que valorizar o que a gente tem aqui dentro do Brasil, nossos operadores, né? E, professor, eu queria dar um pontapé inicial nessa conversa aqui, fazendo como eu faço com todos os nossos convidados. Eu queria começar perguntando para o senhor qual que foi a sua motivação, né? O senhor falou assim, cara, eu quero ser policial, polícia. O negócio é polícia. Eu nasci para poder atrasar lado de ganso, né? Para poder dar um bom dia, 5h30 da manhã no portão na casa do camarada. Eu queria saber aí o que motivou o senhor. Por isso, que você puder falar para a gente. Lógico. Quando eu era criança, né? Infelizmente, eu tive uma situação trágica na minha vida, né? Que eu perdi um irmão, né? Tombou pela ação, né, de um criminoso. O criminoso, ele foi assaltar, né, cometeu um crime de latrocínio e perdi meu irmão quando eu ainda era pré-adolescente, né. E isso me marcou muito, né. E dessa época em diante, eu tinha, salvo engano, acho que 12 anos, né. E aí eu decidia por mim, né, eu falei, não, eu preciso, de certa forma, contribuir para fazer com que situações como essa, né, não ocorra, e aquilo que esse amargor que eu estou sofrendo aqui, outras pessoas não possam passar também, né? Sim. E se eventualmente algum indivíduo ousar a praticar alguma violação da lei penal, ele vai sofrer as consequências tais, né? Vai sentir o gosto amargo da espada da justiça e certamente eu vou ser um dos agentes que irão contribuir para que a justiça seja feita. Isso era, como eu falei, eu tinha 12 anos de idade, né? E aí eu fui crescendo, comecei a trabalhar dos 13 para 14 anos, né? Na época, com 13 para 14 eu entrei na Guarda Mirim de Mogi das Cruzes. Eu fui guarda mirim. E aí com 14 anos eu comecei a trabalhar, né? Comecei meu primeiro emprego, foi um emprego numa transportadora, né? E depois, com uns 15, eu fui para uma outra empresa, trabalhar no departamento financeiro de uma outra empresa. Com 16, meu cunhado, ele tinha adquirido um posto de gasolina, precisava de alguém que auxiliasse na parte administrativa, ele me chamou, fui trabalhar com ele. Aí com 17 eu entrei na faculdade de Direito, com 17 anos, né? Começou novo. E já comecei a estudar para concurso público. Comecei a estudar para concurso público. E aí com 18 anos, abriu a oportunidade, né, na época, não tinha essas facilidades que tem hoje em dia, né? A gente tinha que acompanhar os atos do concurso através do Diário Oficial, e o Diário Oficial era impresso, era físico. E aí a gente tinha que ir nas repartições públicas. Eu acredito que o Tubarão deve ter passado por isso também. Mas e a gente tinha que ir nas repartições públicas para poder estar fazendo um acompanhamento, né, dos atos dos concursos, né? E aí eu lembro que do lado do posto onde eu trabalhava, tinha uma delegacia de polícia. E aí eu ia lá na delegacia e pedia gentilmente lá para os policiais que trabalhavam se eu podia acessar o Diário Oficial, né? E porque eu comprava também na banca de jornal, aquele jornal dos concursos e tal, mas isso aí não era... demorava um pouco para sair, né? Para publicar. Então a gente tinha que ter um pouco mais de agilidade, de velocidade, e o tempo tinha que
ser mais preciso, né? Para não perder os atos subsequentes à realização do concurso, né? Sim. E aí eu acompanhava no Diário Oficial das delegacias, né? Da delegacia. E aí, à época, eu lembro que eu fiz o concurso para a Polícia Civil, fiz o concurso para escrevente do Fórum, fiz o concurso também para o Ministério Público, né? Para oficial de promotoria. À época, né, na Polícia Civil aqui de São Paulo, os cargos ainda permitiam o ingresso através de ensino médio, né? E aí eu passei. Na época eu tinha passado para escrevente do Fórum, passei para investigador, escrivão, papiloscopista da Polícia Civil, e o concurso era de várias fases. Tinha fase de análise intelectual, de múltipla escolha, dissertativa, e depois, por último, exame oral, né? Sim. E eu me preparava do jeito que dava. Eu trabalhava de segunda a sábado, então eu trabalhava o dia inteiro, à noite eu estudava na faculdade. Quando sobrava um tempinho, o que eu fazia? Na época tinha aqueles gravadores, né? Gravadores de fita, né? Tubarão vai lembrar. Que era fita de 60 minutos, você tinha que virar a fita para gravar do outro lado. Exatamente. E aí tinha aquelas fitas que ela não permitia a regravação, daí você tinha que colocar um durex em cima para permitir que a fita fosse gravada. Aquelas pequenininhas, né? Não era tão pequenininha da sua época, você é mais novinho. Não é maior. Isso aí. Minha mãe tinha um guardado escondido. Então, eu tinha um Walkman, cara. Era um Walkman. Isso aí, velho. E aí, o que eu fazia? Eu comprava uma apostila na época, uma apostila na banca de jornal. Banca de jornal, é isso aí. Banca de jornal. Apostila Solução, lembro até hoje. Nem sei se existe mais esse negócio aí, mas enfim. E aí eu comprava a apostila, e o que eu fazia, Pedrão? Eu pegava o meu Walkman e eu colocava a fita lá dentro e colocava play hack. E aí eu ia lendo a apostila e com a minha voz eu ia gravando ali na fita, né? E dava uma hora eu virava. E aí eu colocava várias outras fitas. Sim. E aí eu ia trabalhando, o que eu fazia? Eu colocava um fone de ouvido, ia trabalhando e ia escutando a minha voz daquela matéria que eu tinha lido. Sim. E aí eu ficava, não tinha tempo, velho. Era obcecado pelo concurso. E aí deu certo. E aí eu passei no concurso. Preferi optar pela Polícia Civil, né? E entrei, na época, eu tomei posse com 19 anos. Muito novo. O senhor começou a carreira muito nova, né? Isso é muito bom. Exato. Eu comecei a época, pra você ter uma ideia, saí da academia de polícia. Entrei na academia, eu fiz o concurso com 18, né? Tomei posse com 19, né? Entrei na academia de polícia, saí da academia de polícia à época, né? E eu com 19 anos já estava com uma calibre .45. Assim. Enfim, né? Pois é. E aí eu comecei. Poder passar alguém na frente, vagabundo, né? Contar raiva. Pois é. E aí, tão logo saí da academia de polícia, eu fui trabalhar no departamento que é o DIPOL, né? O Departamento de Inteligência Policial. Sim. E lá, eu fiquei por 18 anos. 18 anos trabalhando no DIPOL. Não são 18 dias. Não são. Os tubarão não são, velho. Então, 18 anos, enfim. E aí, com 23, né, me formei na faculdade de Direito. Sim. Aliás, 23 não. Formei com 21 para 22, né, que são 5 anos. Entrei com 17. E aí eu colei grau, né, com 22 eu colei grau. E aí eu comecei minha batalha para estudar, preparar para outros cargos, para prestar concurso público. Continuei estudando, prestei concurso para juiz, promotor, e aí foi. Prestei concurso para tudo quanto é. E aí nessa área de concurso, né, em 2016 eu passei no concurso para professor da Escola de Administração Penitenciária, porque nós, servidores públicos, né, servidor principalmente policial, né, mesmo eu sendo advogado, né, eu tão logo me formei, antes mesmo de me formar, eu já passei no exame da OAB, a gente não pode atuar, né, porque a atividade é incompatível com o exercício da advocacia, né, o Estatuto da OAB proíbe. Mas a única atividade que a gente pode fazer paralelamente à função de policial é ser professor. Então, em 2016 eu passei no concurso para professor da Escola de Administração Penitenciária, né, para dar aula no curso de formação dos policiais penais. Passei no concurso para professor na disciplina de criminologia, né. Sim. E aí, isso em 2016. Em 2019 participei também do processo seletivo de docentes para a Academia da Polícia Civil, também na disciplina de criminologia. Fui aprovado nesse concurso e em 2022, 21 para 22, eu mandei até o edital para o Tubarão aí, que eu tinha me confundido nas datas. Eu passei no concurso também para processo seletivo de docentes
para a escola de oficiais da PM aqui de São Paulo, também. Passei na disciplina para professor de direito penal, processo penal e direito constitucional, né? Cara, que mal, hein, Pedro? Foi. E aí, em 2021, salvo engano, 2022. 2021 eu terminei meu cães de guerra, 2022 eu fui convidado, né, para ser professor também num curso de pós-graduação, né, de direito também, um curso de pós-graduação em ensino-tecnia policial. Então, eu dou aula nesse curso, né, de pós-graduação, né, para policiais é um curso de pós-graduação em ensino-tecnia policial. Então, o pré-requisito para o indivíduo fazer essa pós-graduação é ser policial, né? Então, policiais do Brasil inteiro, né? Inclusive, eu falei com o Tubarão ontem, né? A gente estava trocando ideia, estava conversando. Eu lembro que na última turma teve um major, era de Angola. Oxe, Que veio aqui Angola? de Angola. Veio aqui no Brasil, se matriculou na pós-graduação e fez esse curso, era aluno nosso lá também. Que bacana, bicho. E aí? Achei que era só o pessoal daqui que podia fazer. Não, pô, sendo policial e tendo graduação, pode fazer a pós-graduação. Pô, que legal, bicho. Exatamente. Assim que é bom. Assim que é bom. Bom pra mim, todo E mundo. aí, em 2021, fiz meu estágio de cães de guerra. Sim. E aí, em 2022, 2021 mesmo, né? Então, logo terminei o estágio, eu fui convidado para fazer curso do GRT. E aí, me formei, né? Entrei pro GRT e estamos aí. Então, aí até hoje. Excelente. E aí vai ficar até a dica que o Papai do Céu permitir. Tomara que... Podia ser eterno, né? Podia ser eterno. A gente tem outras... Às vezes, a gente visualiza Sim. que a espada da justiça ela pode ser muito mais bem aplicada, né? Talvez se a gente tiver um pouco mais de poder, né? Decorrente da lei, né? Que todo poder é da lei, para poder fazer cumprir de uma forma diferente. Então, hoje em dia, ainda, como sou professor, ainda continuo estudando, né? Ainda tenho desejo, sonho ainda de prestar outros concursos para ser juiz ou promotor. Mas estamos aí, enquanto Deus abençoar de poder exercer minhas atividades aqui na ponta da lança da persecução, né? Que é na atividade de polícia judiciária. Os vagabundos vão receber nosso bom dia aí. Excelente. Eu estava falando com o Sub ontem que eu conheci o perfil do senhor, foi... Quando que foi que o senhor teve a instrução ali, aquele intercâmbio com o GER? Com o GER não, desculpa, com o MEC. Foi no ano passado, não foi? Foi ano passado. Isso. Eu já tinha a página, né? Eu estava rolando ali o feed do Instagram. Eu não lembro, foi através de uma outra página que eu conheci o perfil do senhor. Aí eu falei assim, ué, rapaz, que negócio interessante esse aqui, intercâmbio da Polícia Civil com o pessoal do Brumec. Deixa eu ver esse negócio aqui. Aí eu conheci o perfil do senhor. E, pô, a gente chegou a trocar uma rápida ideia ali na época, né? Eu falei com o Sub, professor Sub. Eu até conversei com o professor bem rapidinho ali, porque eu achei muito interessante essa troca de informação. Na verdade, eu sou muito adepto e fã de ter intercâmbio mesmo. Acho que o Brasil ele poderia ter muito mais. Né? Não vamos entrar aqui nesses viés, que nós vamos acabar falando de política. E uma coisa que eu detesto falar é política, futebol e religião. Acho que isso não condiz com o que a gente tem no propósito aqui, né? Na Tactical Range. Já falei com o Sub também, mas essa interação de intercâmbio, ela é muito boa. E eu falei assim, cara, que negócio interessante. Aí o senhor falou, aí agora que enquanto puder vai estar, né, dando um bom dia pro vagabundo. De fato é mesmo, viu, tropa? Todo dia, praticamente, tá lá. O stories do professor, 5h30 da manhã, 4h30 da manhã, dentro da viatura, com cachorro, mais uns 4 policial, né? Indo lá dar um bom dia para mim, aí a transgredir a nossa lei. E é isso mesmo, eu acho isso muito interessante e é por isso que eu gosto de ter esse tipo de conversa aqui, né? O pessoal ele acaba abrangindo um pouco mais a mente, né? O pessoal fica muito fechado ali com aquela viseira de que hoje existe GERMEC, Geropesp, toneleiro, comandos, não, tem muito mais aí, tropa, tem muito mais gente aí, igual... Eu não tenho muita trava na língua, não, professor. Eu já falo rasgado mesmo. Tem gente que mata aí muito mais do que o RPG, né? O pessoal do Demarco ali é o exemplo disso, né, professor? Então, é muito bom. E o senhor falou essa questão de qualificação, né, que o senhor estudou, o senhor passou, e foi praticamente aí a vida inteira estudando, né, professor? Nós temos aí hoje o Emerson aqui, cara.
no papiro aí para a prova da PF, né? Se Deus quiser, nós Vamos comer esse churrasco. Vamos. Nós vamos lá nesse churrasco aí, ver esse camarada aí formado. Nós temos aqui um futuro operador do COT, viu, professor? Esse camarada. Excelente. Futuro Excelente. Jogou a responsa mesmo, velho. Jogou a responsa mesmo. É cajado, tá? Excelente. Olha, meu filho, você está fazendo parte da Tactical Raid aqui, você assinou o seu termo de comprometimento com as operações especiais, já era, não tem volta mais. Não tem. Não tem volta mais, já era, você assinou o termo. Cajado. Então, assim, olha, a lamba vai bater com força no seu ombro. Excelente. Agora não tem como voltar mais atrás, não, né? Não, Agora já era. não, então assim, o professor falando isso daí, eu acho que serve inclusive de incentivo, né, professor? Porque não tem como, ou você estuda ou você não estuda, é o que eu falo com o pessoal aqui praticamente todo santo dia, porque não é só ter o sonho de ser policial, de ser, sei lá o que, bombeiro, né? O cara tem que estudar, e antigamente era muito mais difícil. O senhor falando isso daí, né, me faz lembrar da época ali que eu estudei para a ESA, prestei concurso para a ESA na época, né? Pô, na minha época era um mel. Minha época ali tinha apostila, tinha ali já o computador, eu estava na época no EB na ativa, né? Eu sentava ali na época de permanência, né? A gente dava plantão, punha o computador na mesa ali, punha meu fone e ficava Computador. tranquilamente estudando. Na época não, pô. Eu não sei se no Sub, na época do Sub ainda era assim, você para poder fazer inscrição, tinha que mandar uma carta Sub para poder ver se aprovava, era assim? Cara, primeiro que o meu interesse aí por me tornar alguém foi o início da década de 90. Sim. Era muito mais complicado. Morar aqui mais embaixo, né, Sub? Tem aí 30 e poucos anos aí de evolução para trás, né? Então a gente vai tirando vários tijolinhos aí dessa tecnologia, mas funcionava, né? Dava certo. Eu costumo dizer que as coisas funcionam de acordo com o seu tempo. Sim, Cada um é contemporâneo do seu tempo. Cada um faz o seu sucesso dentro do seu tempo, né? exatamente. Hoje em dia tem mais facilidades, né? Hoje em dia, na minha época de faculdade, a gente tinha que ir lá, se tivesse que estudar, ia na biblioteca, entendeu? Falava com a bibliotecária, pegava o livro. Quantas vezes, nossa senhora, ia para a biblioteca, por exemplo, tinha que ir atrás de livro, ia em outras universidades, corria, conhecia a biblioteca. Hoje em dia o indivíduo tem acesso a um número ilimitado de informações através da internet, por exemplo. Hoje em dia a gente vê que tem bastante informação, mas pouco conteúdo. O indivíduo ele tem acesso a informação rápida, porém pouco conteúdo, porque ele não precisa se debruçar, né? Tanto, igual na época minha, do Sub, né? Então a gente tinha que ir nas biblioteca mesmo, comer livro, entendeu? Hoje em dia, por exemplo, aqui em casa, eu tenho mais de 1.000 livros aqui na minha biblioteca. Tem mais de 1.000. Nossa, é muita coisa. Tem mais de 1.000 e eu li todos. Eu li todos os meus livros. Depois eu te mando subir a minha foto da minha mesa aqui. Eu acho que até no meu Instagram lá tem. Se vocês quiserem dar uma olhada, depois tem para vocês verem lá. Eu vou deixar aqui pro pessoal o @, se o senhor não se importar, professor. Claro, pelo amor de Deus. Deixar aqui na descrição do canal do YouTube. Eu deixo todo mundo que é convidado, tem uma rede social, né? Eu acho que é muito bom. E é melhor ainda que o pessoal acompanhe o trabalho de perto, né? É aquilo que eu sempre falo, eu vou bater nessa tecla até morrer. É um incentivo. Sim. É um incentivo. O pessoal tá vendo ali, pô, o cara fez, eu também posso fazer, né? Exato. Então, eu vou deixar aqui a descrição, o pessoal vai lá e stalkeia mesmo, tá? É para stalkear, é para seguir, é para curtir. Excelente. E, professor, o senhor estava falando aqui, me levantou uma curiosidade aqui, rapidinho, antes da gente prosseguir. Essa questão do curso, né, do GRT, o senhor disse que o senhor foi convidado. Foi qual ano que o senhor foi convidado? Eu fui convidado, só me engano, em 2021. Foi em 2020, logo depois que eu terminei meu estágio de cães de guerra. O que acontece? Como eu falei, fiquei 18 anos trabalhando no Nodipol. E aí, por 18 anos, graças a Deus, eu consegui vir para trabalhar na minha amada cidade de Mogi das Cruzes, né? Sim. Quando eu cheguei na seccional, trabalho na seccional sede, né? Sim. E aí o nosso chefe à época, né? Ele viu o meu perfil, viu que eu tinha acabado de terminar o estágio de cães de guerra. Ele falou assim, olha, vai ter um curso do GRT aqui, vai ter o segundo curso, né? O primeiro foi em 2017. Nossa, passou muito tempo. Muito tempo. Exatamente, a gente precisa ter outro curso de formação e ingresso aqui de novos membros, né? E aí eu queria te indicar, queria saber, curso é por indicação.
e voluntariado. Ou seja, se o indivíduo ele não quiser, não tem problema, porque ele vai experimentar um pouquinho de tempo ali que ele tem que se abster do corpo, né? Ficar só calmo. E aí, enfim, né? E aí, beleza, aí ele me convidou e eu fui fazer o curso. Curso de regime de dedicação exclusiva, né? Sim. Tem um horário, não tem horário para iniciar e não tem horário para acabar. A gente nem sabe, enfim, né? E aí concluímos o curso, né? Em 2021 mesmo. Sim. E aí eu já ingressei no grupo, né? Esse grupo que é um grupo para a galera poder entender, né? É um grupo part-time, ou seja, o policial, né? Das carreiras, né? Da Polícia Civil. Ele, uma vez que ele faz o curso, se ele conseguir concluir, ele está apto a poder ingressar no grupo. Ingressando no grupo, ele continua trabalhando nas suas atividades cotidianas, rotineiras, nas suas unidades de origem, né? Sim. E uma vez tendo acionamento, ele é chamado, como ele foi submetido a um treinamento específico, lá ele vai poder atuar nas mais variadas ações dentro de um grupo tático, né? Sim. Seja operador de assalto, operador K9, operador de contramedidas, sniper, perímetro e assim sucessivamente. E ele tendo um acionamento, né? Ele é convocado, ele se apresenta, né? Da unidade solicitante com o seu grupo da sua unidade, da sua respectiva delegacia seccional, com as suas equipes, né? E ele pega a pasta do alvo e vai dar cumprimento do mandado. Cumpriu o mandado, né? Fez a incursão primária ali, a incursão tática, varredura primária, secundária, e aí ele obteve ali, seja mandado de prisão, seja mandado de busca, né? De instrumentos oriundos da prática criminosa, entrega para a equipe de investigação, partiu para a sua delegacia. Lá na sua delegacia de origem, ele dá continuidade nas suas atividades rotineiras. Entendi. Eu perguntei porque eu pensei que fosse, por exemplo, vamos citar aqui um exemplo do próprio GERMEC, né? Por favor, Sub, se eu me corrija se eu estiver falando besteira, tá? Eu pensei que fosse assim, ó, o GNT fosse igual ao GERMEC. Tem um grupo deles e vocês ficam lá naquela atividade ali. Igual o pessoal do Tonineiro, o pessoal do BAC, né? Cada companhia, né? No caso lá do BAC, lá, por exemplo, a CAC Bravo, né? Que é a companhia tem os seus respectivos DACs, né? Aí cada grupo de ações de comando, destacamento, ele fica ali com o seu grupo, aquele ali passando todo o dia inteiro, né? Treinando, adestrando, etc. Então não é assim que funciona, né? Não, muito embora não é assim que funciona, para efeito de você conseguir otimizar o próprio policial, extrair dele a máxima completude possível, né? Ele atua nas suas atividades cotidianas e faz parte desse grupo, mas fazendo parte desse grupo, ele tem um compromisso de treinamento constante, periódico. Sim. Então a gente treina cotidianamente, né? Cotidianamente a gente treina. Entendi. E quando tem o cumprimento das missões, a gente se junta e vai cumprir. Como eu falei, esse grupo é um grupo do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo, que é um grupo formado por cidades que fazem parte da região metropolitana aqui da cidade do estado de São Paulo, né? E uma vez formado, fazendo parte desse grupo, teoricamente, ele pode dar suporte tático operacional para as solicitações de todas essas unidades administrativas que fazem parte aqui da região metropolitana do estado de São Paulo. Mas esse suporte tático operacional, ele não está necessariamente adstrito a ser cumprido nessa região. Ou seja, uma investigação oriunda, por exemplo, aqui de uma cidade da Delegacia Seccional de Polícia de Mogi das Cruzes, né? Cujos criminosos, eles estão, por exemplo, lá no estado do Paraná. Sim. Né? E aí precisa buscar esses camaradas lá. E aí, a depender da sensibilidade, obviamente, porque esse grupo é um grupo criado para dar cumprimento de mandado em ações de alto risco. Sim. Então não é qualquer tipo de criminoso. Um criminoso mais sensível, né? Eles nos chamam e a gente vai lá capturar esse indivíduo ou fazer um cumprimento de mandado de busca naquela localidade. Entendeu? Entendi. Então é assim que funciona. Entendi. Agora ficou mais claro aqui na mente. É mais próximo, salvo engano, eu pesquisei um pouco, eu vi que existem algumas SWATs americanas que funcionam nesses modos, entendeu? Sim. Um grande número de SWAT funciona nesses modos. Por quê? Você consegue permitir com que o policial treine. Sim. O policial ele trabalha na sua área investigativa, né? Sim. Área persecutória, então trabalha fazendo a investigação,
E aí depois você permite que, havendo uma solicitação extraordinária para dar cumprimento de mandado em ações de alto risco, ou outra ação também que envolve um risco bem sensível, Sim. chama essa unidade, né? Aqui no Brasil, se eu não me engano, eu acho, aí eu posso estar, me corrija se acaso estiver errado, Sim. né? Mas, salvo engano, acho que o GPI da Polícia Federal também trabalha nesses moldes, entendeu? Ou seja, Eu acho que é isso mesmo. O Emerson talvez vai saber melhor eu, Emerson. Você que está mais por dentro da Polícia Federal, você sabe se o GPI opera dessa forma ou não? É mais ou menos nesse modelo aí mesmo. Tem alguns que são dedicação exclusiva, né? Mas acho que a maioria ele trabalha nesses moldes aí. O policial ele realiza atividades normais ali dele em alguma delegacia do estado ali e treina ali, se eu não me engano, acho que é nos finais de semana. Eles se juntam lá na superintendência e fazem um treinamento. O que eu queria perguntar pro professor Romão aí é se o GRT ele tem uma sede ou nessas cidades assim que tá dentro do escopo do Demacro, todos ali treinam ali nas suas respectivas cidades ou se agrupam em alguma sede e fazem um treinamento? a gente se agrupa também e também faz o treinamento cotidiano. A gente faz nas nossas respectivas delegacias seccionais, cotidiano. Mas, esporadicamente, a gente faz o treinamento com o grupo todo. Eu vou dar um exemplo. Quando eu consegui um intercâmbio para a gente fazer lá no Toneleiro e também lá no Grumec, o que eu fiz? Eu selecionei, eu conversei com cada chefe de cada do DRT, de cada unidade seccional, né? E eu falei, olha, para a gente poder atender de uma forma mais homogênea, eu consegui um intercâmbio, e aí eu gostaria, claro, né, que cada um indicasse pelo menos 2 aí, para a gente estar com um número de 10, 12 operadores para poder estar fazendo esse intercâmbio nessas unidades de forças especiais, e depois esses policiais que tiveram a graça de poder treinar com essas unidades, poder estar atuando como agente multiplicador de conteúdo, de conhecimento dentro da sua respectiva unidade, né? Uhum. E assim eu fiz, ou seja, existe aquele treinamento que é do grupo todo, com periodicamente a gente tem isso aí, e de uma forma muito mais periódica ainda, né, a gente tem o nosso treinamento dentro das nossas respectivas unidades. Então, assim, o policial que faz parte do GRT, até falei, né, semana passada, quando a gente estava lá no podcast lá, o policial que ele faz parte de uma unidade tática, é imprescindível, é necessário que ele mantenha primeiro, condicionamento físico na excelência. E segundo, o treinamento cotidiano, treinamento constante também. Ele tem que treinar. Por quê? Porque os nossos clientes são clientes um pouco diferenciados. Então, se o policial ele não treinar, ele fica refém dele mesmo. E eu sempre falo, né, tem a máxima, né, primeiro o nosso amigo, o nosso camarada, depois a gente. Então, numa situação tática, a gente tem que primeiro pensar no nosso camarada ali. Sim. Se eu não tiver condicionamento físico com aço, como que eu vou eventualmente safar ele se estiver numa zona quente, estiver eventualmente ferido, tiver que suprimir fogo inimigo, tivesse que tirar ele daquela localidade, se eu não tiver um condicionamento físico em dia? Então, por isso que a gente fala, a gente tem que ter o treinamento constante e o condicionamento físico também. Entendeu? Excelente. Ô Súbio, o senhor quer fazer alguma observação? Por favor, meu amigo, fala aí, Tubarão. Não, quero Vai, Tubarão. Estou escutando aí, né, assim, primeiramente, reconhecer a qualificação do policial brasileiro, né? O policial que busca qualificação, ele vai cada vez mais crescer dentro dessa maravilhosa profissão, né? Está em guerra híbrida, em guerra assimétrica, seja lá qual é a guerra, todos os dias e de forma ostensiva, né? Mas especialmente aí, observando, né? Sei que o GRT daí de São Paulo fez aí os 2 intercâmbios dentro das 2 unidades de operações especiais da Marinha do Brasil, que é o pessoal da Armada, que é o Toneleiro, e o pessoal da Força de Fuzileiros dos Quadros, que são os comandos anfíbios, e são unidades, das pouquíssimas unidades que tem no Brasil, que são vocacionadas para o combate em ambiente confinado, né? Eu não tenho que discutir, mas eu falar Brasil vocacionado, porque é unidades que treinam continuamente para o combate em ambiente confinado. O que foi isso para o GRT? O que foi essa possibilidade de ter contato com esse tipo de guerreiro?
que trouxe, assim, na sua função específica, assim, como encarregado de equipe, né? Na observação micro, dentro de cada elemento aí, hoje, se isso aí foi positivamente, foi crescimento aleatório, tem um emprego, entendeu? Os caras realmente são aqueles... Eu sou suspeito, tá, galera? Eu fui do GERMEC, né? Mas eu sou suspeito de falar, vamos falar assim, né? Olha, o Tubarão, uma coisa que eu posso afirmar, né? Eu sempre fui um fã, né? Um fã das Forças Especiais, né? Tanto do GRUMEC, né? Quanto dos Comanfes, né? E quando surgiu a oportunidade, né? Que eu lembro que eu também sou cã de guerra, né? Então, logo que eu terminei, por exemplo, um estágio lá no Batalhão de Defesa Nuclear, Química, Radiológica e Biológica lá de Aramar, eu conheci um camarada, que inclusive é um amigo, né? Um amigo pessoal meu, né? Ele é Comanf, né? E o Elvis, né? E aí ele pegou e ele falou, Fábio, ele fez esse convite, pô, você podia treinar conosco lá, eu vejo que o seu grupo aí, ele treina bastante, opera em ações que envolvem combate em ambiente confinado, podia treinar conosco e tal, vamos desenrolar isso aí. Eu falei, opa, excelente. Aí ele me apresentou o Trovão, que é o Brasil, né? Inclusive, queria mandar um abraço pro Brasil, Ogro, Trovão, como ele sempre fala, é tudo nosso, e é isso aí. Um abraço pro Brasil aí. E aí surgiu essa oportunidade e a gente foi lá. E aí, o Tubarão e o Pedro, né? Quando a gente chegou lá, essa máxima que eu sempre tive, né, de admiração, né, sem precedentes por eles, né, ela se tornou ainda mais palatável, ainda mais factível, né? Porque eu consegui, né, poder treinar com eles, né? E eles nos receberam de uma forma tão amistosa, de uma forma tão, como fala, amiga, tão irmã, né? Sim. Recebeu o nosso grupo, a gente treinou junto, a gente operou junto, eles passaram a doutrina deles, né? Bom. E assim, é uma doutrina de excelência. Talvez o Brasil não saiba, né? Mas, por exemplo, forças especiais do mundo inteiro vêm treinar com eles. Os SEALs da Marinha Americana, o pessoal lá da Inglaterra, da França, eles vêm treinar aqui com nossas forças especiais aqui, tanto do GRUMEC quanto do Toneleiro. Professor, Vocês veem como eles têm um nível de excelência tamanha. Quando eles atuam, lá, como a gente percebeu, eles atuam assim, de uma forma tão sincronizada, tão milimétrica, que eles parecem robôs, né? De tão perfeito que eles são, né? Isso daí, para o nosso grupo, quando a gente treinou com eles, né? A gente mostrou como que a gente faz também, a gente, respeitosamente, eles nos parabenizaram, né? Porque a gente não tem essa excelência que eles têm na expertise de combate em ambiente confinado, que eles são a excelência mesmo. sim. Mas a gente mostrou como a gente faz e a gente cumpriu a nossa missão e, inclusive, fomos muito elogiados por eles. Sim. E toda aquela como posso falar, aquela expertise, aquela excelência que eles passaram para a gente, quando a gente voltou, a gente atuou como agente multiplicador de conhecimento e conteúdo. A gente falou, olha, eles fazem assim, e assim deu certo, vamos empregar isso aqui, velho. Vamos empregar, porque isso aqui vai salvar a vida e vai dar possibilidade de a gente ter uma ação muito mais exitosa quando a gente atuar. Sim. Então lá a gente foi, se eu puder, né, agora, fazer um agradecimento, se tivesse uma palavra que pudesse compreender na completude tamanha gratidão que a gente tem, tanto para o MEC, quanto para o Batalhão Toneleiro, para os Comanfes, certamente eu estaria utilizando agora. Mas como eu não tenho, a única coisa que eu posso falar é meu eterno agradecimento, né, pessoal e também para a galera do meu grupo, para essas duas unidades de forças especiais, que eu tenho uma admiração sem precedente, uma admiração de uma vida. Eles puderam proporcionar para a gente, né, certamente salvou vidas, e isso é fato. Uma experiência ímpar, uma experiência que eu vou carregar para o resto da minha vida, passo para o meu filho e para todos os meus amigos. Excelente. Entendeu? Excelente, professor. Só uma rápida observação aqui. Eu tive a oportunidade, né? Pessoal que todo mundo já sabe, não é segredo para ninguém. Tenho muita amizade com o Babu, é um grande amigo meu. Babu, excelente. Estivemos juntos aqui semana retrasada. A gente fez um treinamento conjunto aqui na minha amada cidade de Mogi das Cruzes, né?
de uma ação antiterror com o pessoal dos comandos. Eles vieram para cá, ficaram treinando conosco, a gente fez a ação de reconhecimento, de vigilância, treinamos juntos, ficamos a semana inteira treinando. O primeiro treinamento, né, que envolveu, inclusive o nome do treinamento do exercício foi Gênesis, né? Sim. A gente fez um treinamento envolvendo uma ação antiterror, né? Excelente. Campo mesmo com eles. Estava lá o Babuzão, manda o roubo Babu aí, ó. O Babu assim como o Mac Tubarão, né? O Tubarão, ele abraçou a Tactical Rage de uma forma incondicional, né? Eu já falei com o Sub, eu agradeço demais ao Sub. Já falei, inclusive, com o Emerson também. Eu falei, seu Emerson, tem 3 camaradas aí que eu vou levar pro resto da vida, né? É o Sub aí, o Submax, é o Babu, e é um amigo meu lá da Fire Support, né? De uma outra página que é Cabo Comandos também, foi que abraçou a página. Mas, assim, o senhor falou uma coisa aí que me chama muita atenção. Estava conversando ano passado, a gente teve um treinamento com o pessoal da TOTS aqui, né? Eu e um amigo meu, nós organizamos. Veio o Babu e a equipe dele, e eu estava conversando com um dos comandos. Inclusive, se puder dar um abraço para o Simões também, que é da equipe. Meu irmão, Simões é uma pessoa espetacular. Um abraço para você, Simões. Você tem um fã aqui, você tem um irmão aqui, velho. Excelente. O Babu, né, o pessoal, eu estava conversando com outro operador, por motivos aí de segurança, não vou citar o nome dele, mas a gente estava conversando com outro operador. E o cara, assim, palavras do Babu, tá? O cara é um bailarino no CQB. Ele no CQB, o cara, eu já vi o cara fazendo vídeo dele, né? Que ele grava muito pro toneleiro lá. Então, assim, a gente estava conversando a respeito desse intercâmbio dos SEALs que o senhor falou aí. O pessoal, o time 4 é o que vem cá, né? Que é o time 4 dos SEALs que tem essa interação com a América do Sul. Se não me falha a memória, quem escolhe a unidade é o próprio SEAL, não é o pessoal que manda convite para eles, não. Os próprios SEALs avaliam as unidades ali. Pessoal, pelo amor de Deus, eu não estou aqui desmerecendo nenhuma outra unidade, tá? Pelo amor de Deus, eu conheço comandos, Precursor, MEC, Comanf, e todos são de excelência. Estou dando um exemplo aqui do que o professor Fábio falou, né, dessa interação. Então, é o pessoal da Marinha lá que escolhe. E agraciado foi o pessoal do toneleiro, né? Então, assim, a doutrina dos caras de CQB é fora do comum, tropa. Não é eu que estou falando isso. O Sub foi do GRMEC, o Sub também sabe, porque o GRMEC também é Sub. Tem interação com tropas de fora, não tem, Sub? Todas, né, cara? Então pronto. Então esqueça. Esqueça. Inclusive, CQB não existe curso de CQB. E nem CQB solo, hein? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Existe escola de CQB. Eu até peço uma... Treinar e fazer. Peço um breve parêntese. Existem alguns energúmenos, para não falar a palavra, outro tipo de palavra, né? Que eles utilizam de canto de sereia para seduzir incautos. E aí a população civil, ou até policiais mesmo, é bizarro. Às vezes... Eu sou marinheiro, tá? As sereias, elas conseguem convencer mesmo. Exatamente. E aí, tem uns aqui que é até engraçado, cara. Tem alguns aqui de vários estados da federação, tem inclusive um especial lá que eu não vou citar nome, mas a gente pode falar de região, porque a gente, no Brasil, tantos bilhões de pessoas, né? Tem um lá do sul. Professor, um só não, é 2 lá. E ele gesticula, e ele fala, e ele faz, assim, uma técnica de persuasão e convencimento. Talvez deve ter feito um cursinho de oratória. Eu acho que a única coisa que ele fez foi oratória, porque de operador ele não é nada, mas tudo bem. E aí... Faltou o Babu nessa live, cara. Faltou o Babu. Não, o Babu é meu irmão, cara. Não, pode falar, ó. O cara faz uns treinos. Ó, eu tava tomando um café com o Babu e a gente tava falando dele aí semana retrasada. Desse indivíduo em especial, porque assim, óbvio que muitos se enveredam para fazer esse tipo de situação que é perigosa. Situação perigosa, por quê? Porque ele acaba seduzindo aquele indivíduo que é, como eu falei, incauto, talvez neófito da ação, né? Não é estudioso, e ele acha bonito que faz dancinha, faz assim, ó, me ajuda aí, né? Pois bem, e aí isso daí gera uma situação de perigo tamanho para o indivíduo, tamanho para a unidade da qual ele faz parte, e ele acaba proliferando esse tipo de situação. Não existe, primeiro, CQB de um homem só. E segundo,
Como combate em ambiente confinado está diretamente relacionado com a ação de unidades, então uma unidade, lá, seja policial, seja militar, capturar um indivíduo que esteja lá dentro, ou se eventualmente essa unidade estiver dentro do ambiente que é confinado, e for submetida a uma ação de confronto ali, é claro que esse tipo de técnica é uma técnica que ela deve ser utilizada tão somente dentro de uma unidade, justamente para buscar aquilo que a gente chama de compartimentação de informações, da necessidade de saber, para evitar que terceiros outros, principalmente criminosos, tenham conhecimento da técnica utilizada por essas unidades. Então, é uma máxima que o Babu sempre fala. Ele fala assim, olha, ele tem a empresa privada dele e fala, não damos treinamento de CQB para unidade privada. Não pode. Por quê? Porque essas pessoas, né, acabam adquirindo esse tipo de conhecimento e que eles empregam contra as próprias forças policiais ou militares. Tem um exemplo. Não tem nada escrito na testa, né, professor? Exato. Né? Você não sabe quem que é o cara. Teve uma situação que eu passei, veja só, inclusive passo aqui para Tubarão, foi, acho que uns 2 anos atrás, a gente foi numa missão, né, que a gente tinha que dar cumprimento de mandado, em face a uma organização, membros de uma organização criminosa, que fazia parte da máfia chinesa, cara. Eles estavam aqui na cidade de São Paulo, faziam parte de uma facção criminosa que é mundialmente conhecida, que impera aqui no nosso Brasil e na América do Sul. E aí, quando a gente chegamos no local, empregando os princípios que envolvem o CQB, velocidade, efeito choque e assim sucessivamente, entramos e capturamos esse indivíduo. Para você ter uma ideia, Pedrão, o indivíduo que estava fazendo a segurança nesse local, o cara era comandos, cara. Comandos, salvo engano, não sei se era da Colômbia. Ele foi cooptado pelo crime organizado e estava lá, nesse local aqui, cara. Nesse local, fazendo a segurança do local da qual a gente foi cumprir esse mandato. Pra você achando que só no Rio de Janeiro tinha uma camarada ex-guerrilheira, hein? Pelo menos os caras sabem escolher segurança, né, cara? Não é? Exatamente. E aí, como que a gente vai fazer para dar Nossa, mãe. treinamento de CQB solo, que é bizarro, acho que só existe na cabeça desse energúmeno aí, que ele devia ser processado por isso, mas tudo bem. E assim, dar treinamento de CQB para privado, cara, me ajuda aí, né? Me ajuda aí. Não. É só por misericórdia. Professor, Fala aí, CQB é um esporte de equipe. Sabe quem que falou essa frase comigo? Eu vou falar aqui agora quem que falou essa frase, porque, primeiro, é uma referência para mim e para muitos aqui, tá, no Brasil. Eu tive a oportunidade, quando o Babu fez a segunda live dele falando a respeito do CQB, porque a primeira, o Babu, isso conversa minha dele no privado. O Babu foi xingado, fizeram um vídeo xingando o Babu, o Sub já sabe dessa situação, né, Sub? Eu já passei para ele, o Sub conversou com o Babu. Vídeo dos caras xingando o Babu. E assim, nós estamos falando de um operador, comandos anfíbios, que estava no GER, no início do GER ali praticamente, igual o Sub. O Sub é mergulhador de combate que estava lá atrás, igual o próprio Sub. O Sub fez o curso usando tartaruguinha, né, Sub? Exato. Pô, usando tartaruguinha, né? Então, assim, o pessoal foge da mente dele. E eu estava conversando com o Babu, e falei, Babu, eu vou procurar para poder ajudar você a enriquecer um pouco mais o conteúdo, né? 2 referências. Todo mundo aqui, imagino, conhece aquele grupo GBRS. O senhor conhece, professor? Lá de fora? O Sub também? Pois é. 2 caras de referência, ó. J. Cole, ele é ex-SAS. Vou discutir o que com o cara. O cara é ex-SAS. Já parou por aí. E o DJ Shipley, que é ex-Devgro. Pronto, acabou. O cara é do time 6 da Marinha. O J. Cole falou para mim essa frase. Falou assim, camarada, CQB é esporte de time. E o DJ Shipley, ele falou comigo no privado, tem essas conversas aqui, quem quiser ver, não precisa de mentir não, tá aqui. Falou comigo assim, meu amigo, 2 coisas. A primeira, CQB de solo é no pior do pior, e ele colocou no final em letras garrafais. Suicídio. No pior cenário, porque é suicídio. Isso é suicídio. Não se faz isso. Aí vem 2 camaradas, eu não vou citar nome aqui, lá do Rio Grande do Sul, não vou citar nome, não tenho nada a ver com isso, e fala pra mim que existe CQB solo. Você tá vendendo, né? Ele é um Isso daí, lava a cabeça do pessoal. Eu tava tendo uma conversa bem amigável com um seguidor aqui na página, deixa aqui o meu respeito a ele, que é um camarada, né, que admira essa área também,
E então eu falei com ele, cara, não existe isso e tal. E ele falou comigo que eu precisava de sair dos manuais. E quando eu citei manual, o manual que eu citei é o que o próprio Babu fala, que é o Ranger Handbook, que é o manual dos Rangers, né? Manual do SAS, manual dos SEALs. E se o manual das atividades fala que é a partir de 2 para mais operadores, como que eu vou sair do manual? Entende? Pedro, assim, que a gente não pode confundir doutrina, né? Sim. Pô, isso aí é doutrinário. Sim. Existe doutrina. São estudos de casos que começou lá na década de 70, lá em Munique, né? Que foi um grande erro, porque não treinaram, vamos dizer assim, mas a ação tática evoluiu a partir de uma tentativa de acerto. Sim. Deu erro, os reféns morreram, enfim. Tem equipes no mundo que são especializadas, vocacionadas, só treinam isso. Munição, tempo, Sim. cenário, ambiente. E assim, não existe o CQB não é engessado. A gente não vai fazer um compartimento que... não, isso não, cara, que é isso? É o compartimento que vai definir a ação. Justamente. E a que a gente não pode confundir é progressão tática com entrada de compartimento. É isso. Tem 4 caras? Vamos começar com 4. Exatamente. E aí, se divertir, né? Exatamente. Tem uma frase que eu sempre falo Mal pra treino. galera aqui do meu grupo. Pessoal, ninguém entra no ambiente sozinho. Não. É uma máxima do CQB. Eu sempre falo no treinamento, pessoal, ninguém entra no ambiente sozinho. Pois então, Romão, assim, esse entendimento, né, que a gente está tendo aí, essa nossa interação muito boa, queria aproveitar, né, essa nossa oportunidade para tocar num assunto que, assim, eu considero, eu como operador especial, que sou, não deixei de ser, né? O fato de eu ser veterano hoje não tira o que eu fui por 23 anos. Excelente. Essa que é a grande realidade. Mas assim, a gente entende, né, que as forças, as instituições, não que elas estejam ainda antagônicas, né, nos seus pensamentos, nos seus comportamentos, nas suas doutrinas dentro da nossa grande nação. Mas não reconhecer que as polícias, os corpos policiais, tanto civis quanto militares no Brasil, estão travando aí uma guerra que a gente não consegue hoje enquadrar essa guerra nos termos. A gente não sabe dizer se é uma guerra assimétrica, não sabe dizer se é uma guerra híbrida, não sabe dizer se é uma... O que a gente pode afirmar, de forma assim, até eu posso... Vamos ser leigo aqui, né? Seja uma guerra covarde. Né? Existe, sim, uma logística, a gente não pode botar um pano quente para que a sociedade não saiba disso, né? Existe, sim, uma logística de tráfico internacional de armas que está suprindo esse exército de APOP, agentes perturbadores da ordem pública, que ficam fazendo frente à sociedade, e hoje o que a sociedade tem é o policial, que está lutando aí sem, vamos dizer, a gente não... Até aqui que no Rio de Janeiro, essa semana, houve um avanço, né? Houve uma modificação no valor da indenização de alimentação do policial, mas o policial ele precisa de equipamento, precisa de um armamento na altura, porque, assim, ano passado, em 2024, aqui, os números são exorbitantes. 6.100, um pouco mais de 6.100 armas apreendidas. E desde essas 6.100 armas apreendidas, mais de 10% eram fuzis, cara. Quer dizer, e desses 700 e poucos fuzis, 90% desses fuzis eram armas estrangeiras, não eram armas nacionais. Então, É assim, Tubarão. o que está acontecendo com a arma internacional? Existe uma logística que está fornecendo, que está colocando o policial, tanto o militar quanto o civil, tanto a polícia ostensiva, a polícia militar ostensiva de combate, como ostensiva, quanto a polícia investigativa, né? De frente com o exército tendo uma minoria, uma falta de equiparação no seu equipamento de combate. Assim, eu Chega a ser eu queria entender, eu sou como criminalista, como professor de direito, né, como policial, como um homem que está de frente aí no grupo de responsabilidade tática, como é que a gente pode, assim,
clarear isso para nós, né? Clarear para o seguidor dessa maneira aí. E o que acontece, Tubarão? É assim, o ano passado eu me formei na Escola Superior de Guerra. E aí lá a gente teve contato com assuntos extremamente sensíveis. E um dos quais era esse, né? A questão que envolve, né? Essas cifras milionárias, né? Que as organizações criminosas têm contato e, consequentemente, têm facilidade para poder estar adquirindo não só armamentos, mas muitas outros instrumentos para poder dar vazão ao seu intento criminoso, né? O armamento está aqui embaixo, né? Que é aquilo que a gente vai enfrentar. Mas tem todo um arcabouço por detrás que faz com que aquele dê sustentação àquele edifício, né? Da qual eles fazem parte, né? Com relação a essa questão, hoje em dia, até um tema que a gente discutiu semana retrasada aqui nesse exercício com a unidade antiterror, né? Que me fez lembrar de um estudo que a gente fez lá na Escola Superior de Guerra, né? Até pouco tempo atrás, a gente tinha aquela imagem, para mim foi um ensinamento muito a respeito disso, de que uma unidade antiterror deveria ser treinada pelas forças especiais, né, das Forças Armadas, para atuar quando, eventualmente, algum terrorista incumbido de um munus político ou ideológico viesse a atentar contra uma nação. Hoje em dia, a situação mudou, né? A gente vive, né, praticamente, cotidianamente, vive e sente ações perpetradas por organizações criminosas que elas têm por detrás um viés terrorista, se assim posso dizer, tomada de cidade. Poxa, a gente vê aqui em São Paulo que essas ações que cunhou-se a chamar de Novo Cangaço, se tinham cidades no nosso cenário. E eles vão, tomam, né, unidades policiais, militares, né, convencionais, locais, naquela localidade lá, e tocam o terror, se assim pode dizer. Eles fazem literalmente o terror, porque é uma máxima deles, né, para efeito de impossibilitar um tipo de enfrentamento direto, né. Então, assim, hoje em dia mudou. O primeiro filtro que vai chegar lá é justamente as unidades policiais, e justamente em razão disso que nos motivou a buscar conhecimento com unidades de forças especiais que treinam para lidar com esse tipo de situação. Então, foi um dos fatores que corroborou com isso, para a gente ver com o que a gente está lidando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um cão que eu treinei aqui para detecção de explosivo. Por que isso? Porque numa das ações em que essa facção criminosa que impera aqui no Brasil, na América do Sul, né, perpetrou uma ação de Novo Cangaço, eles deixaram, por exemplo, um explosivo com um acionamento remoto para justamente matar, né, ou ferir o policial que eventualmente estivesse naquela localidade. Um cão de detecção de explosivo, ele resguardaria, né, a equipe numa situação como essa. Não é só a equipe, mas como está um ambiente externo, a população como um todo, né? E a gente utiliza isso. Tanto é que esse cão, né, que a gente tem aqui conosco, recentemente, né, os ministros, né, do Supremo Tribunal tiveram uma ação aqui, que eles vieram aqui para São Paulo, e eles pediram apoio do nosso grupo. Aí o GRT aqui da Polícia Civil de São Paulo foi lá com o nosso cão de detecção de explosivo, eu estava presente, o Dr. Leon lá, que é o nosso delegado coordenador do GRT de Mogi, né, foi conosco também, e outros 3 operadores conosco, né, o Thales e o Alan. Fomos lá também nessa missão, fizemos a varredura com cão de detecção de explosivo. Depois, numa outra ocasião também, com uma ex-premier britânica que esteve aqui em São Paulo, também nos chamou, né, o GRT da Delegacia Seccional de Polícia de Mogi das Cruzes, fomos lá fazer a varredura, tivemos lá, inclusive, com a Scotland Yard, para vocês verem o nível de situação. Ou seja, os criminosos, hoje em dia, estão utilizando explosivos. E não só numa situação como essa, que envolve a ação do Novo Cangaço, como também, se a gente acaso tiver que estourar uma casa-bomba, um local em que tem uma grande quantidade de substância entorpecente ou de armamento, né, eles estão deixando explosivo, né, como armadilha, para que eventualmente aquela unidade policial que tiver que cumprir aquela missão possa experimentar o amargor daquilo, né, com ter seus membros mortos ou feridos, né. Então, Tubarão, respondendo a sua pergunta, hoje em dia, o que a gente de fato está tendo situações em que a gente está vivenciando, né, ações que comumente se utilizam, são perpetradas em zona de guerra, né? Então, esse é o tipo de criminalidade com o qual a gente está lidando aqui. E justamente para a gente poder lidar de uma forma excelente, né, a gente tem que ter operadores treinados também na excelência. E eu ouso afirmar, é uma coisa que eu sempre falo,
O indivíduo que ousa ou tenta ousar violar a lei penal, sabe que inevitavelmente, uma hora ou outra, você vai estar recebendo o nosso bom dia. Nosso bom dia é bem especial, tá? Que você vai se deparar com operadores de forças especiais, operadores de AIT aqui do Município de São Paulo, que vão te capturar. Vão te capturar. Isso é inevitável. Se você ousar violar a lei penal, você vai receber nosso bom dia. E, quiçá, inclusive, bom dia do nosso cão de guerra Cerber aqui. Então, se você se enveredar para essa área, você vai experimentar o amargor da sua escolha. Isso é fato. Bom, excelente. O senhor falou uma coisa aí que me chama muita atenção. A gente estava até conversando no grupo do Telegram esses dias, professor, a respeito disso, né? Porque uma coisa que me chamou muita atenção, quando eu tive contato com o pessoal do GPI, né, ano passado nesse evento, a gente estava conversando a respeito de armamento, né? É uma coisa que chama muita atenção. E a gente sabe que devido àquela questão da Marielle, né, e outras questões da criminalidade que o Sub falou, o Sub mora no Rio, então o Sub sabe muito bem como é que é. O senhor está em São Paulo, esse veneno aí da sociedade, né? Pessoal, a HK, ela saiu do Brasil, né? E um dos motivos que a HK saiu do Brasil foi essa questão da criminalidade. Aí, a gente conversando no grupo do Telegram esses dias, o camarada nosso vai mandar foto assim, e fala assim comigo assim, pô, DM, olha o que a polícia lá do BOP prendeu no Rio de Janeiro. O HK. O HK 416. Você tá entendendo? Eu tô assim, cara, não acredito. Tira que os caras... Então, Não era um só não, tá, Tubarão? É dois. É o CAC que foi lá e comprou essa arma. Quem não pode ter HK é um fazendeiro, pô. É o CAC, é o fazendeiro, é o coitado. Essa arma veio dele. É a arma que é utilizada na criminalidade organizada, é do CAC. É do CAC. Me ajuda aí. Aí, no final... É uma visão extremamente míope. Só que e detalhe, seduzem incautos. Um indivíduo que tem apenas... Olha, deve ser um QI, né? Um tic-teco ali na cabeça, que não é possível, e acaba abraçando essa ideia. Não é? Sabe? É o que eu falo, arma salva a vida. A única forma que a gente tem de deter um homem mal armado é um homem bom armado, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, é o que da picada. Os carregadores no meio. Aí o camarada vira e fala pra mim assim, igual eu tava conversando com o policial do GPI, né? Aí eu falei assim, beleza, meu amigo, então me fala uma coisa aqui, tudo bem que a HK, ela se retirou do Brasil, né? Isso, quando eu perguntei para ele, eu lembro disso até agora, minha cabeça já foi lá no Grumec também, porque o Grumec, né, tem um HK como primário, né? Não só o Grumec, mas o COT, etc. E se estragar uma peça? Aí o cara do GPI pegou e falou assim, se estragar, ele vai ficar lá parado lá na reserva. Aí eu tô assim, engraçado, né? O vagabundo, ele tem um armeiro, ele tem peça sobressalente, ele tem um HK-416, e o policial, o camarada que tá na ponta da lança, ele vai me operar de IA2, é o que tem, o IA2, né? Vai operar com HK, né? Que tá lá de um pouco mais antigo, né? E, cara, isso é loucura, igual o Sub falou. Quem que tá ajudando? É o CAC, né? É o CAC que tá contrabandeando a arma. É o CAC. É o CAC, Sub? Me ajuda aí. Logística, vamos falar assim. A logística do tráfico é o pior veneno que existe na face da terra. Né? O traficante ele é um câncer. Né? O traficante ele é um câncer. Seja quem for. E eu, igual eu falei, não tenho trava na língua, não. PCC, Comando Vermelho, por mim, o caixão, o buraco mais fundo da terra para vocês ainda é raso. Sim, mas talvez seja responsável, né? Comentário, mas o maior problema é a mentalidade do usuário, né? Porque no final da conta, o usuário ele é o financiador de todo esse mal e não tem para onde correr. Aquela ideia que eu curto uma onda, você curte uma onda, mas você financia um exército assimétrico que sufoca a sociedade. Essa que é a grande realidade. Então, assim, o usuário ele tinha que ter uma vergonha nessa cara e enfiar essa viola dentro do saco dele e meter o pé daqui, entendeu? Justamente. Essa porra de estar financiando esse mundo ridículo que coloca a gente de joelhos. Professor, e como ele está na ponta da lança aí, ele pode, se o senhor puder falar, né, professor, a gente já tem um limite na conversa, né? Mas
é muita quantidade de dinheiro envolvido no tráfico, né? O senhor aprende droga aí, o senhor sabe, é uma quantidade absurda, né? Ó, Que é com a casa bomba aí. A gente tem uma medida lá nas operações especiais, exemplos. É um número que nunca chega. eu vou dar um exemplo para vocês aí, de que uma operação que a gente participou é público notório, então está na internet, saiu na televisão, né? Foi uma operação que a gente capitaneada pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes aqui da minha amada Mogi das Cruzes. Sim. E aí, nosso grupo GRT foi chamado para prestar suporte tático operacional para capturar esses membros dessa organização criminosa aí. Inclusive, o 01 dessa operação, minha equipe que estava lá e capturou, estava dormindo na cama, a gente tomou um bom dia com o meu... Enfim, né? Aí, tomou aquele bom dia, né? O brabão? Enfim. Nessa operação, para vocês terem uma ideia, a nossa... inclusive, eu gostaria de, pessoalmente, dar meus parabéns à Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes aqui da minha amada cidade de Mogi das Cruzes, sobretudo na pessoa do chefe Costa, né? Um grande amigo, um excelente profissional, né? Dr. Fabrício também, e a nossa delegada seccional de polícia de Mogi das Cruzes, Dr. Margarete, o nosso chefe Júlio, chefe dos investigadores, e a nossa chefe Elaine. Vocês são pessoas espetaculares, tá? Vocês são pessoas que eu tenho uma admiração sem precedente, admiração de uma vida. Nessa operação, capitaneada pela DIS da minha amada Mogi das Cruzes, para você ter uma ideia, ó, não estou mentindo, não. A cifra é exatamente essa. Vocês podem dar um Google, pesquisar agora aí. A nossa DIS aqui de Mogi das Cruzes conseguiu apreender, em termos de patrimônio da facção criminosa, 8 bilhões. 8 bilhões. Entendeu? Na casa desse indivíduo que eu capturei aqui, para você ter uma ideia, a gente achou um cheque de 55 milhões. Um cheque. Eu nunca vi isso na minha vida em cheque. Também não. Pode. Para vocês verem. Mega Sena. Então, para você ver Na Mega Sena. Porra, velho. Não, na Mega Sena, né? Agora, 8 bilhões. Ô, Sub, ô, Tubarão, me ajuda aí, velho. 8 bilhões? Bilhões. Pode dar um Google aí se você quiser, Pedrão. Pesquisa aí pra você ver. Foi a Diz aqui da nossa amada cidade de Mogi das Cruzes e capturou, entendeu? Então, assim, meu amigo, é uma frase só. Se você se enveredar pela ação, pelo lado criminoso da coisa, se você ousar violar a lei penal, você vai ser capturado. A gente vai te pegar. É inevitável. Você vai receber o nosso bom dia especial, né? Porque você ousou violar a lei penal. Pode ser quem for, meu amigo. Entendeu? É assim que funciona, cara. É um tipo de bilhões. Pesquisou aí, você vai ver, entendeu? Foi a ação que a gente atuou, né? E assim, é direto. Olha, semana passada, estava lá, retrasado. A gente estava no treinamento com a unidade antiterror lá do GeoPESC, lá dos comandos anfíbios aqui em Mogi. Inclusive, o irmão Mac estava lá conosco também, né? O Vitor Hugo estava lá nesse treinamento. E assim... Vitinho, fala Vitinho. Exatamente. Excelente. Vitor Hugo, nosso irmão, hein? Excelente. E a gente estava nesse treinamento, terminou nosso treinamento no mesmo dia. Aqui em Mogi das Cruzes também conseguimos capturar, né? Quase 2 toneladas de droga, de cocaína, pra você ter ideia. Quase 2 toneladas. E a gente... Professor, uma pergunta. Eu estou te perguntando porque eu sou meio leigo nesse assunto, tá? E agora é hora de aprender. 2 toneladas, né? O senhor sabe em número, valor, quanto tinha ali de droga, mais ou menos? Valor? Aí eu não sei, velho. Que aí teria que capturar, teria que verificar, teria que somar, porque assim, é um número que o mercado paralelo que estipula, né? Sim. E se essa substância entorpecente, por exemplo, for destinada a um país cuja consequência jurídico-penal pela violação, né, pelo tráfico for muito dura, esse número essa cifra aumenta muito mais. Nossa! Então, assim, por exemplo, um tráfico internacional utilizando isso aí, vai lá para um país asiático, Indonésia, imagina o valor que é para não entrar um negócio desse também. Nossa, mãe! Então, assim, é cíclico. A depender de para onde essa substância entorpecente estivesse sendo enviada, o valor é muito maior do que aqui de baixo. Então, seria aliviando se acaso tivesse que fazer um tipo de afirmação nesse sentido. Mas uma coisa eu falo, Pedrão, é muita grana, velho. Ah, não, é muitos mil aí, né? É muitos mil. Milhões, Pedrão. Não é? Não, milhões, velho. Professor, Mas só fazer uma daí que vem observação. Pode falar, Emerson.
eu acompanho, admiro muito também, acompanho o Rodrigo Pimentel, acredito que todos aqui conheçam, né? E ele comenta bastante que no Rio de Janeiro hoje, uma realidade, as principais fontes de rendas não é nem mais das facções lá do Rio de Janeiro, não é nem mais o tráfico em si, né? Mas sim a fonte de renda, entre aspas, legalizada, né? Que eles extorquem do comerciante, da energia, de tudo, da internet, de tudo, eles conseguem extorquir a população e de forma, entre aspas, legal, financiar ali armamento e tudo mais. E eu queria perguntar aí para o senhor que é policial, é criminalista, se já é uma realidade também aí na parte aí de Mogi das Cruzes, né? Ou então em São Paulo, né? De forma geral, aí a gente sabe que uma das principais facções aí do Brasil em questão de influência, né? O PCC, que já alcançou até judiciário e tudo mais, conseguindo se infiltrar aí. Se é também uma realidade essa fonte de renda que eles conseguem, entre aspas, legalizada, né, que de certa forma facilita para eles escaparem da fiscalização do poder público, né? E, enfim, acaba prejudicando demais a atividade policial, né? E, enfim, acaba financiando também o armamento aí dos criminosos. Hoje, né, existem alguns estudos que eles acabam, que a gente pode, assim, é estudo livre, você pesquisa na internet, né, e alguns estudiosos que eles acabam interpretando, né, a organização dessa estrutura, dessa organização criminosa como uma estrutura de máfia, se assim pode dizer. Então, assim sendo, não existe crime organizado ou máfia que não tenha cooptação de agente público. Então, isso aí é histórico, isso daí é científico. Não existe como haver organização criminosa sem a cooptação de agente público. Então, a gente sempre vê que, inevitavelmente, uma hora ou outra, a gente acaba sendo seduzido pelo esse tanto de seriedade das organizações criminosas, né? E acabam facilitando, de alguma forma, né, o acesso à entidade pública. Isso daí não só o serviço público como um todo, como também ações políticas. Assim, eu não estou fazendo nenhum tipo de tecendo nenhum comentário a despeito de informação infundada, porque basta a gente pesquisar numa fonte aberta de informação na internet que a gente vê muitos, às vezes, agentes políticos, agentes públicos que acabam se enveredando por essa área, né, cooptando dinheiro através do crime organizado, doações ilegais, para efeito de poder permitir uma propaganda política. Então, assim, infelizmente, a gente está caminhando, eu ouso afirmar agora como professor, né, se a gente não tiver um enrijecimento do nosso sistema de justiça criminal, sobretudo para poder combater esse tipo de facções criminosas, inevitavelmente, daqui a pouco a gente vai virar aquilo que a gente chama de direito de anomia, né, porque eles vão fazer parte de uma forma tão mais enfática das organizações criminosas e vão se blindar. Por isso que a sociedade como um todo hoje clama isso, né? Você vê, por exemplo, membros de organizações criminosas, né, apreensões milionárias, e aí, quando chega em determinada instância do sistema de justiça, acabam sendo absolvidos, porque eles são beneficiados de poder serem defendidos por advogados dos mais talude possível, né, do maior requinte, conseguem, de certa forma, achar alguma brecha da lei, né, uma brecha interpretativa para efeito de conseguir construir uma narrativa e, consequentemente, defender os interesses daquele indivíduo que é um criminoso, né? É um criminoso, muitas vezes, a justiça absolve, não pelo fato de negar a autoria da prática criminosa, absolve, talvez, por uma falta de provas, porque aquela prova produzida naquele momento foi declarada nula. Então, hoje, como professor, né, eu sempre falo para os nossos operadores que trabalham conosco, a gente sempre fala o seguinte, ó, pessoal, a gente que trabalha na ação persecutória, tanto na investigação quanto no cumprimento da atividade fim da persecução, a gente tem que entender que a nossa ação deve ser pautada como se acaso estivéssemos num jogo de xadrez. É a arte de você antever a ação da parte contrária. Se eu fizer isso, o que ele pode fazer para efeito de conseguir se defender e tentar anular a nossa ação? Faria isso. Então vamos fazer. Então vamos por esse caminho aqui. Por isso que hoje eu falo, um operador tático, um operador de um policial, né, que trabalha na atividade fim da persecução, ele deve necessariamente, além de ser um especialista tático, ele deve ter também um grande conhecimento de instrução, né? Ele deve ser um grande leitor, ele deve procurar se instruir constantemente. Por quê? Porque o criminoso que a gente está lidando hoje em dia está, sim,
Ele está se valendo justamente daquelas brechas que o sistema de justiça criminal permite. Então, a gente tem que ter muita cautela, né? A gente tem que se preparar físico, tático, psicológico, de uma forma excelente, porque é esse tipo de criminoso com quem a gente está enfrentando. O vagabundo, ele tá muito, muito ativo mesmo, né? Infelizmente, a palavra é essa. Ele tá muito ativo. Sem esquecer de mencionar, né, que as instituições, né, precisam, sim, estarem dentro da simpatia da sociedade, né? Sim. Que exista um trabalho de base aí que faz com que o lado oposto, o lado negro da força, ganhe espaço nos corpos e mentes, né? Isso aí faz com que a lança fique cada vez mais fraca, né? Assim, a gente não só tem eles como inimigos, nós temos um circo que nos circunda, que nos faz inimigos de mais pessoas, né? Paralelamente, vamos falar assim, uma visão assim, como operador, né? Nossa guerra, a quantidade de adversários é muito maior. É muito maior. Não é só o vagabundo ali mesmo, né? Eu acho que essa observação do Sub aí foi muito boa, porque não é só... Se fosse só o vagabundo, eu acho que era bem mais fácil de lidar, né? Vamos falar assim. O problema é quem tá por trás. Às vezes é o cara de terno e gravata, né, Sub? É o cara... Eu sempre falo, sabe? Hoje em dia, a gente tá vivendo um momento muito difícil. Sim. Né? Porque o indivíduo que viola a lei penal, ele só respeita aquilo que ele tem. Então, se ele não tem temor por aquilo, ele não vai respeitar. Ele não vai ter... Recentemente teve uma parlamentar aí, né? Que ela falou da lógica do assalto, né? Me ajuda aí, né? Ô, minha Nossa Senhora da Aparecida, me ajuda aí. Enfim, ela defendeu isso. E assim, empiricamente, o indivíduo ele acha que aquilo é verdade. Porque, olha, se eu violar a lei penal agora, qual a probabilidade que eu ser pego? A probabilidade é pequena. Por quê? Porque o Estado não tem mecanismo suficiente para efeito de manietar a máquina administrativa, para efeito de conseguir me identificar, consequentemente prender. Se acaso prender, eu vou ficar solto, porque eu sou solto no audiência de custódia. E aí, se eu responder um processo, e aí a sanção penal ali é uma pena privativa, não fala restritiva de direito. E se eu tiver que ficar preso, fico preso por um curto período de tempo, que eu tenho progressão de regime de cumprimento de pena. Ou seja, o Brasil é um verdadeiro paraíso penal. Paraíso penal, eu falo justamente isso para os meus alunos. Aqui a gente está vivendo um verdadeiro paraíso penal. E se a gente não tiver um enrijecimento rápido da sanção penal para efeito daquele que viola a lei penal, a gente vai acabar caindo naquilo que a gente chama de síndrome da rã fervida, né? Que eu até comento isso nas aulas de a rã vai acostumando com o calor. Exatamente, vai se acostumando com o calor. Você pega uma rã, coloca dentro de uma água e começa a esquentar. Aquela situação ali vai gerando uma certa desconforto, a rã vai acostumando, só que a água vai esquentando, ela vai se acostumando com aquilo. O brasileiro tá assim, o brasileiro tem uma personalidade bovina, pacata, e vai se acostumando, né, com aquela situação que vai gerando para ele uma situação de desconforto, de dor. Ele vai se acostumando, é imprescindível, é impressionante isso. Só que vai chegar um momento que essa água vai começar a borbulhar, e aí quando essa rã, ela vê que de fato ela vai morrer, ela vai tentar sair, mas ela não tem força para isso. É o que está acontecendo com a gente, sabe? A gente está sendo esgarçado, a gente está sendo violado, vilipendiado constantemente, e tá tudo bem, tá tudo bem. A gente escolhe parlamentares não muito republicanos, e a gente, porque seduziu com aquele canto naquele momento, a gente não cobra os parlamentares, e as nossas leis continuam sendo mais lenientes e benevolentes possível com o indivíduo que viola a lei penal, com o criminoso. E quem sofre? A população. Quem sofre é o indivíduo que está lá, o militar ou o policial, entendeu? Que se vê de mãos atadas. E aí, o que faz com que a gente continue tendo essa nossa vontade, né? Indestrutível de fazer cumprir a lei. É justamente aquela ânsia de que a gente imaginar que a gente vai conseguir. E aí a gente faz o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem, né? Sabendo que o criminoso é extremamente criativo, né? Tem uma frase que eu sempre falo, né, que é de um autor italiano, que é o Domenico Di Masi, ele fala do ócio criativo, né? O ocioso tem uma criatividade tamanha. Criativo, inventa.
Inventa. Na verdade, nossos avós já falavam isso, né? Sim. O italiano, ele imitou os nossos avós, né? Ele foi que mente vazia, oficina do diabo. E é assim que funciona. É assim que funciona. Esses caras têm uma criatividade sem precedentes, velho. Professor, fiquei muito orgulhoso, tá? Da sua singela lembrança aí ao Tubarão 157 Vitor Hugo, tá? É filho de outro tubarão, é filho do Tubarão 75. Que orgulho, né, cara? Pai e filho, olha essa mãe aí. Meu amigo. 2 tubarão branco. Na mesma casa. Dois. Puta que Meu amigo Mas, pessoal, assim, excelente. Mas espetacular. Nós, seguidores e admiradores do bom trabalho da Polícia Civil, não só do estado do Rio de Janeiro, Ó, puder também do estado também de dar São Paulo, um abraço Brasil, Minas Gerais, Bahia aí. E Ó, todos os ô, seguidores Sul, do Brasil. manda um abraço pro Tubarão aí, pro Spranger também, pro Felipe, entendeu? Filipinho, pode falar, Filipinho. Excelente. A gente está muito curioso, né? Assim, fala para nós, rasga aí o teu coração aí. Pro Subjoel, Mac 157. Megalodon. 157, tá? Subjoel, Turma, Subjoel, inclusive, é um safado, sem vergonha. Safado. Ele é especialista em explosivo. A gente tava lá, ele fez um monte de armadilha pra gente, velho. A gente entrava lá no navio, cheio de armadilha pra explodir em cima da gente. Eu olhei pra ele e falei, você não é de Deus, não, velho. Você não é de Deus, não, seu sem vergonha. A cada pássaro, um estouro. Pô, velho, o cara tinha uma mente de São Deus, Subjoel, um safado. Olha só, Mas vou grande falar aqui amigo meu, rapidinho. Sul. Não existe limite para a maldade de um tubarão. Não existe limite pra maldade em tubarão, cara. Meu Deus do céu, viu? Olha só, fala para nós, rasga teu coração aí. A gente quer realmente conhecer mais profundamente o grupo de responsabilidade tática da Polícia Civil aí do Estado de São Paulo. Os caras que conseguiram se infiltrar dentro das unidades vocacionadas de CQB do Brasil. Isso aí, pô, a gente está curioso isso daí, cara. Nossa conversa está muito boa, né? Poxa, ó, não deixa eu manobrar, não, pô. Né? A nossa conversa está muito boa. A minha intenção é que o jovem ele se interesse pelo que você é. Vamos lá. Entendeu? Vamos fazer o nosso ID aqui. Vamos lá. O ID de pescar mais operadores. Vamos lá. O jovem que ele tiver, né, nesse momento, um desejo, né, de fazer parte da Polícia Civil, né, da Polícia Judiciária, da Polícia Investigativa, cuja função, né, é construir, né, obter elementos de prova para poder fazer com que o inquérito policial dê subsídios tais para que o titular da ação penal, lá para o Ministério Público, possa processar um indivíduo que violou a lei penal. Então, a função da Polícia Civil é investigar, função investigativa. E uma vez conseguir identificar aquele criminoso, aquele sujeito passivo da persecução, quando a gente tem, né, aquele momento mais mágico, né, que é o momento de capturá-lo, né, e aí, que é a nossa função também, a função persecutória, né, aí a Polícia Civil vai lá capturar esse indivíduo. Dentro da Polícia Civil existem algumas unidades táticas, né, algumas unidades especializadas, né, aqui na Polícia Civil de São Paulo, a gente tem aqui a unidade de elite, que é o GER, né, que é um grupo especial de reação da Polícia Civil. Temos também alguns grupos operacionais, que são diferentes de grupo tático, né, tem um grupo operacional, que são os GOIs, Garra, né, e tem um grupo tático, né, que é o GER é um grupo tático, e o GRT também é um grupo tático, né. Enfim, o GRT, né, ele surgiu, salvo engano, lá em 2017, logo depois que teve aquela ação do Novo Cangaço aqui em Minas, né, e aí, na época, né, pelo que o nosso chefe Ale, né, chefe Ale Bundinha, inclusive, ó, mandou um abraço pro chefe Ale Bundinha. Ale Bundinha, esse é o cara, velho. Meu professor, meu eterno professor, Ale Bundinha. Pode mandar um abraço em rede nacional, um abraço pro Ale Bundinha. Bundinha, excelente. Esse cara, Pedrão, esse cara pra mim é um mestre. Esse cara é um mestre e ele sempre vai ser um mestre. Uma pessoa que tem os nomes mais diferentes assim, na hora que você vai ver, o cara ele é foda pra caralho. Não, ele é feio pra cacete, mas é fodaço. O Ale, cara, é uma pessoa espetacular. Pudesse mandar um abraço pra ele, não só pro Ale. Tem também o Madruga, nosso sniper aqui, o Madruga, o Galo Cego. Mandar um abraço pra ele também aí, ó. Pode mandar um abraço. O Madruga, Galo Cego. Esse é o cara. Excelente. São as nossas referências aqui.
E aí, inclusive, são os pioneiros, né, do nosso GRT. Foi depois que teve aquela ação do Cangaço, né, a Polícia Civil aqui, ela verificou que teria que ter um órgão especializado com policiais taticamente preparados para poder lidar com esse tipo de situação, né. E aí foi quando criou, né, o GRT naquela época, né. O nome na época, acho que se eu não me engano, era GIRD, né. Pois bem, aí então mudou para GRT, e aí esse grupo, como eu falei, é um grupo do DEMACRO, do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo, cujos policiais, para poder operar nesse grupo, eles devem necessariamente cursar, eles devem participar de um curso de formação e ingresso, né? Inclusive aqui, eu ouso afirmar que é o único grupo que os operadores, eles, para poder entrar, eles têm que fazer um curso. Eles têm que participar desse curso, eles têm que ser aprovados no curso para poder operar, não tem essa de convitinho, não. Ah, você é legal, vou te convidar para vir para cá. Ah, você não, tem que fazer o curso, entendeu? Exatamente. Sendo aprovado no curso, pode operar pelo grupo. E aí, a época, né, em 2017, teve a primeira turma, tal, formou um número razoável, né, de dezenas de operadores, né? Só que com o passar dos tempos, aquilo que eu falei, um número excessivo de operação, muitas operações para a gente capturar esses indivíduos que são sensíveis, se fez por demais necessário que o departamento criasse mais cursos. E aí foi quando, em 2021, criou a segunda turma, que é a turma que eu me formei, né? E logo depois, agora, em dezembro do ano passado, de 2024, teve a terceira turma, e em janeiro a quarta, né? Quarta turma do GRT. Hoje a gente tem uns mais de 100, acho que 120 ou 130 operadores em todo o DEMACRO, tá? E esses operadores, eles são, como eu falei, dividido em suas respectivas unidades seccionais de polícia, nas delegacias seccionais, tá? São unidades territoriais que abrangem alguns municípios ao seu entorno, né? Municípios grandes. Então, a gente tem Guarulhos, Diadema, Santo André, São Bernardo, Franco da Rocha, Mogi das Cruzes, né? Que é a cidade da qual eu faço parte. E dentro dessas delegacias seccionais, tem os policiais das cidades, que são administradas por essa seccional, que fizeram o curso e fazem parte do grupo. Nesse curso, lá, a gente tem instrução de tudo quanto é tipo de ações em que a gente, em tese, poderia se deparar na situação em que o GRT possa ser acionado. A gente tem instrução de rapel, a gente tem instrução de balística interna e externa terminal, a gente tem instrução de tiro de precisão, a gente tem instrução de CQB, a gente tem instrução de arrombamento, a gente tem instrução de tipo de entrada stealth, entrada tática, entrada metódica, a gente tem instrução de medicina de combate, a gente tem instrução de tiro de combate em ambiente confinado noturno, tiro com baixa luminosidade, defesa pessoal, retenção contra retenção de arma de fogo. A gente tem instrução de tudo quanto é tipo de situações em que, eventualmente, a gente poderia se deparar numa situação cotidiana. Cotidiana, entre aspas. Esse termo cotidiano talvez não seja o mais adequado. Uma situação um pouco mais específica que demandaria necessariamente a ação de policiais altamente treinados. Olha aí, Pedro. Então, esse grupo é um grupo, teoricamente, policiais que fazem parte de um seleto grupo, né, treinados para dar cumprimento de mandados judiciais e demais ações que envolvam um altíssimo risco à sua vida ou integridade física, né? Então, quando a gente é acionado, a gente, como eu falei, né, cada seccional tem as suas equipes, tem um administrador, um encarregado, no caso lá de Mogi, eu sou encarregado de lá, tem o Dr. Leon, né, que é o coordenador do GRT da seccional de Mogi, e temos o delegado Dr. Cristiano, que é o coordenador geral de todo o GRT, e o chefe, que é o chefe Ale Bundinha, que é o nosso chefe geral do GRT. Ale Bundinha, um cara espetacular, hein? Enfim. E aí, quando a gente tem um acionamento, a gente recebe as informações de uma forma concisa, direta e imediata, tão somente aquilo que a gente deve saber, por isso da necessidade de saber, compartimentação das informações, que naquele local a gente vai ter um briefing, naquela localidade lá, para efeito de dar cumprimento a mandados judiciais. A gente vai com a nossa equipe, né, para aquela unidade solicitante, lá a gente pega as nossas pastas e aí a gente vai ver os alvos, que são divididos, obviamente, de acordo com a sensibilidade de cada um, e o tipo de operador que vai ser necessário para aquela localidade. Se aquela localidade, por exemplo, for numa área de mata, a gente tem que necessariamente ter vários atiradores designados.
para dar suporte tático operacional para a equipe de terra, atuar como satélite de proteção. Se tiver, por exemplo, cão de intervenção tática, a gente vai precisar de um cão ali, agente explosivista, perímetro, operador de contramedidas. Por exemplo, na minha equipe lá da seccional de Mogi, eu tenho um médico de combate, eu tenho um operador de contramedidas, eu tenho um breacher que trabalha conosco e vários operadores de assalto. Ou seja, cada um na sua respectiva área de atuação dentro desse grupo. Então, em apertada síntese, né, não sei se eu fui claro, né, esse grupo ele foi criado lá em 2017, cuja função é dar cumprimento de mandado em ações que envolvem um altíssimo risco de atuação policial, né, e a gente dá suporte tático operacional para as respectivas cidades, né, e unidades territoriais que fazem parte do DEMAC, mas isso não impede que, eventualmente, a gente possa dar suporte tático operacional para outras unidades. A gente já deu suporte tático operacional para o GAEP, do Ministério Público aqui de São Paulo, a gente já deu suporte tático operacional para o DENARC, né, o Departamento de Polícia Judiciária o Departamento de Narcóticos, né, do Estado de São Paulo, e assim sucessivamente. A gente presta suporte tático operacional também para várias unidades de outros estados. Semana retrasada, a gente prestou suporte tático operacional lá para a Polícia Civil lá de Santa Catarina, e na semana subsequente também para o DEIC em Santa Catarina, e várias outras unidades policiais do Brasil que eventualmente vêm aqui a São Paulo e necessitam de um suporte tático operacional, sim, cujo alvo é sensível, eles solicitam para a gente, através da diretoria, que passa para a delegacia seccional, que direciona para a gente para poder dar esse suporte tático operacional. E a gente não está limitado a nossa ação tão somente à circunscrição territorial da qual a gente faz parte. Como eu falei, se eventualmente a gente tiver que dar cumprimento a um mandado judicial em outro estado da federação, a gente vai. A gente vai buscar, como eu falei, fui lá para Foz do Iguaçu, pegamos os indivíduos lá, o indivíduo era tido como Pablo Escobar lá do Sul, mas ele não teve... Eu teve o prazer de conhecer o GRT naquele momento, o prazer foi muito bem. Foi um prazer muito, muito gostoso, inclusive, né? Demos um bom dia especial pelo fato dele ter violado a lei penal, e assim sucessivamente. Essa é a nossa história, esse é o nosso grupo, formado por pessoas motivadas, treinadas, dedicadas, que comungam dos mesmos valores ideais, morais. Sempre eu falo, não há como a gente ter irmão que eventualmente ame aquilo que a gente odeia ou odeia aquilo que a gente ama. Então, a gente comunga dos mesmos valores, e por isso que esse grupo hoje me enche de orgulho. Hoje eu ouso afirmar que eu consegui estar rodeado de pessoas que comungam dos mesmos valores e ideais que o nosso. E isso nos dá muito orgulho, me dá muita vontade de pertencimento, que é aquilo que a gente tem, e a gente cumpre a nossa missão e o nosso trabalho com o máximo de prestatividade possível, com o máximo de amor, com o máximo de vontade, o máximo de dedicação. A gente faz o máximo com aquilo que a gente tem. E o indivíduo, reitero mais uma vez, o indivíduo que eventualmente ousar violar a lei penal, ele vai receber nosso bom dia de uma forma muito especial. Isso é fato. Bom. O senhor também teve no Rio Grande do Sul, né, professor? A época da enchente ali, né? Tivemos na missão humanitária lá do Rio Grande do Sul. Nosso GRT também foi chamado para prestar esse suporte à missão humanitária. Quando nós fomos lá com o nosso grupo, ficamos lá, né? E prestamos, né, o nosso apoio à população de lá que estava experimentando aquele amargor, né, decorrente daquela situação trágica, daquele efeito da natureza, né, e a gente fez o possível com aquilo que a gente tinha, a gente atendeu a população, inclusive naquele momento, naquela ação humanitária, foi um pouco diferente do que aquelas missões que cotidianamente a gente se depara. A gente prestou apoio à população, a gente entrou na água, a gente salvou, a gente fez tudo o que era possível. A gente também caçamos criminosos, né? Uns ditos tais de bala na cara, antibala, manos. Cadê eles? Por que eles não enfrentou o GRT quando a gente estava lá? Por quê? Se esconderam feito rato. A gente estava lá. Por que eles não vieram para cima da gente? Não é? Quando a gente chegou lá, esses energúmenos, para vocês terem uma ideia, o que eles fizeram? Eles estavam tocando o terror. Porque a população, coitada, vitimada por aquela ação, tinha que ser alocada dentro de unidades de acolhimento, como fala, tem um nome específico que me foge agora no momento, né? Eles ficaram em escolas, né? E assim, ficavam dormindo naquela situação tão calamitosa, né? Diante daquele momento ali. E os criminosos, né? Que também tiveram suas casas, né? Tomadas pelas águas, eles também foram alocados nessas unidades, né? Com as pessoas, com todo mundo. Todas as pessoas que foram vitimadas por aquela chão de enchente tiveram que ser alocadas
naqueles locais, né, destinados para isso. E os criminosos também. Sabe o que eles faziam, Pedrão? Esses energúmenos, esses indivíduos que vão... Olha, vou até me conter aqui, né, que devido à situação, às vezes a gente acaba falando bobagem. Mas, enfim, esses indivíduos aí, eles chegavam nesse local, eles faziam dali como se a casa fosse uma prisão. Eles extorquiam a população que estava lá. Falaram, olha, você quer comer, você tem que pagar. Você quer ficar no local que bate menos vento, você vai ter que pagar. E aí, meu amigo, a gente também atuava, né? A gente ia nessas unidades e tentava caçar esses indivíduos que estavam fazendo esse tipo de coisa. E pegou alguns, né, professor? Oi? Pegou alguns, né? Pegamos alguns. Alguns tiveram a graça de conhecer o GRT da Polícia Civil de São Paulo. Bom, excelente, excelente. Eu falo particularmente, essa abordagem que o Sub fez aí com o senhor do GRT é muito boa, porque, assim, para mim não é vergonha, a gente não é conhecedor de tudo, né, professor? Eu conheci o GRT ali, mas, assim, a ponta do iceberg, né? Agora a gente conhece um corpo maior, né? Espero eu ter o prazer um dia de poder conhecer pessoalmente a unidade. O prazer é tudo nosso, pode ter certeza. Olha só, Pedrão, eu vou levar uma carga de livros lá, no Mogi das Cruzes, e a gente vai conhecer esses caras. Bom. E graças a Deus eu vou conhecer na forma positiva, né? Bom dia desses caras eu não vou tomar nunca, graças a Deus. Então, assim, é muito bom ter essa interação. Acho que o Emerson também teve essa dúvida aí, né? De como que era o GRT. Deu pra sanar aí, Emerson, a dúvida? Muito interessante, velho. Deu sim. Eu conheci o GRT, aí até pegando o gancho aqui, né? Dá pra ver que o professor aí tá com boné. Eu conheci lá no SWAT Challenge, né? Que o pessoal lá participou. Eu tava acompanhando pelo COT, né? Que eu acompanho fã do COT ali, admirador. Tudo que aparece dos caras eu tô vendo. Aí acabei conhecendo lá o GRT, né? Aí queria até pegar o gancho aí, se o senhor quiser falar também aí nessa parte de competições, como é que foi a experiência e tudo mais. Sim, essa experiência foi espetacular. Inclusive, foi tão bacana, tão gratificante, que em dezembro, né, a gente teve o nosso curso de formação e ingresso, e aí eu, na qualidade de membro lá do corpo de instrução, a gente conseguiu selecionar 3. Você vê, olha só, pessoal, isso aqui vai para a galera que esteja desejosa, né, entrar para a Polícia Civil, né. Tinha 3 operadores lá que eles eram do último concurso. Eram do último concurso para investigador aqui da Polícia Civil de São Paulo. E eles fizeram o curso do GRT e lá eles se destacaram muito, muito mesmo, entendeu? Tinha a moça lá, Denise, tinha os colegas lá também, né? Agora que eu descobri que dá, eu vou fazer o concurso. Excelente, pode que dá, pô, meu amigo. Dá meu nome pro GRT, vou dar meu nome pro GRT. Bom. Você vai estar lá, vai ser uma honra ter conosco lá. E aí, o que acontece? A gente conseguiu identificar alguns, né, que pudessem nos representar lá com brilhantismo, e eles foram. Inclusive, teve olha só que experiência bacana, teve um colega, né, que ele é um amigo pessoal, um irmão meu, um amigo pessoal mesmo, que eu gosto muito dele, que é o Alisson de Carvalho. O Alisson, ele é um ex-oficial do Exército, né, foi tenente, inclusive ele foi instrutor-chefe do estágio que eu participei, estágio de caçador, né, eu conheci inclusive ele lá no estágio, né. Quando eu cheguei, ele era oficial desse que é temporário, né? Acho que até 8, 9 anos, não sei. 8 anos só. 8 anos. E aí ele falou pra mim, ele falou, pô, Fábio, legal, tô prestando concurso pra Polícia Civil. Eu falei, sério? Sério? Eu falei, meu amigo, então se você passar, você vai trabalhar comigo, cara. Você vai trabalhar comigo. E aí a gente conseguiu adquirir uma irmandade tamanha. E aí, graças a Deus, ele foi aprovado no concurso. E aí, tão logo ele foi aprovado no concurso, surgiu o SWAT lá, né? Da Charge lá em Dubai, né? E aí precisava de um sniper. E aí, meu amigo, quem o melhor para indicar? Falei, vai ser o Carvalho, vai ser o Alisson que vai, cara. E ele foi, representou brilhantemente. O cara é caçador, né, meu amigo? O cara é caçador, velho. É uma das pessoas, dos maiores atiradores que conheci na minha vida. O cara é espetacular. O Sub entrando pro GRT, o Sub é caçador. O Sub vai fazer o que quiser, meu amigo. O Sub é caçador. Vai fazer o que quiser. Eu tenho foto do Sub em cima do navio, atrás do Park Harley, né? 35 Park Harley, atrás dele lá, ó, de olho no inimigo. Ô, Sub, por favor, meu amigo, vai ser uma... Na verdade, aí, velho. De todas as palavras que surgiram aí, que a mais gostei foi a breaching.
Eu sou professor de direito, se você quiser, marca aí, cara, te passa os bisus, te passa o material. O importante é ter conosco, é isso. Dá pra entrar até 60 anos, né? 65 anos? Meu amigo, até enquanto você tiver, vai que vai, meu. Vai que Professor, tubarão, breacher, caçador. Eita, rapaz, nossa! Misericórdia, cara. Tubarão operando na terra. Imagina. Gente, é a evolução da espécie, meu amigo. A evolução da espécie. Seria um grande sonho. Falei isso ontem aqui em casa, né? Eu disse assim, eu tinha vontade de ser policial civil. Excelente. Né? Lá na década de 80, final da década de 80, 90, também pensei. Mas só que assim, minha mãe falava muito da Marinha, eu acho que ela teve algum namorado na Marinha, entendeu? Aí eu acabei atendendo lá o pedido, mas sem arrependimento. Faria tudo de novo. Mas a polícia brigava, né, cara? Sabe como é que é, né? Naquela época da veraneio vascaína, do Fusca. Vascaína, meu amigo. Preto e branco ali, ó. Os caras chegavam com 38, meu, mandava pra caramba. Ô, Sub, pra você ter uma ideia, eu entrei, como eu falei, na polícia em 2002, cara. Quando eu saí da academia de polícia, me deram um revólver 38 canela seca, meu amigo. Toma! E aí, daquele jeito, tome lá e cumpra a missão. Depois consegui fazer os cursos, tá? De couro. 45 e assim sucessivamente. Mas é assim, meu amigo. Começa assim, a gente... Ainda dá tempo, Sub. Só que você vai estar entrando, meu amigo, você já vai estar entrando assim, ó. Vai ter uma MP5 na sua mão lá, uma ARAD. Se você quiser, meu. Quero uma mesa, quero só uma mesa, tá bom. O Sub vai chegar lá e vai falar assim: qual que você quer, Sub? SD6, ARAD, HK? O que você quer aqui? Escolha sua, meu amigo. Ó, falar aqui, a minha pistola lá no Grumec, o número dela era 92007. 07, excelente. Tá vendo? Pronto. Cara, tomara que ninguém esteja mexendo nela lá. Guardada lá. Tem um ciúme, né, cara? O pessoal da ciúme da peça, né? Eu tenho um respeito muito grande. Eu tenho dois amigos aqui que eu tive a oportunidade de conhecer, pessoal da Core, né, aqui de Belo Horizonte. Então, assim, um grande abraço para os meus amigos aí da Core, pessoal de excelência, inclusive, excelência. Então, assim, o cara que forma na Polícia Civil, ele tá muito bem. Ele tá muito bem também, vai ser muito bem recebido, qualquer um que for. Tem um amigo nosso, o Emerson conhece ele, lá do grupo nosso da Tático. O Sub também conhece ele, o Jacaré Aeromóvel, né? Eu tive o prazer de receber esse grande irmão aqui, no episódio 4, né? Tá aí na correria, ele chegou a passar, inclusive, o professor, ele passou na prova, tá esperando chamar, né? Vamos ver, se Deus quiser. Ele, se eu não me engano, ele conhece um dos rapazes aí que foi pro SWAT. Eu tenho quase certeza, eu vou até confirmar com ele. Eu acho que ele conhece um dos rapazes aí que foi pro SWAT. Esse é um cara muito bom também, tenho certeza que vai desenrolar na Polícia Civil aí. Quem sabe ele vai pro GRT também, né? Excelente, vai ser muito bem-vindo. Quem sabe? O GRT tá ficando bom, só. Vai ter Grumec, vai ter aeromóvel, já tem caçador. Excelente, aeromóvel, aviação, caçador, cão de guerra, aquele jeito, meu amigo. Cão de guerra, tem tudão. Tático tá se infiltrando em tudo quanto é lugar aí, viu? Toda polícia vai ter aí. Muito bisurada, cara. Bisurada demais, bisurada. Eu muito bisurada. Agradeço a Deus aí pelas amizades que eu tenho. Eu, graças a Deus, né, a Tactical Raid, ela não foi criada assim do nada, né? Ela foi, Papai do Céu chegou lá e falou assim, ó, toma aqui, ó, você vai criar isso aqui, ó, toma aqui, isso aqui é seu. E graças a Deus, a gente tá caminhando e eu tenho certeza, eu tô achando que até eu. Ô professor, lá no GRT aceita montanhista? Meu amigo, aceita tudo, meu amigo. O importante é você arrebentar, cara. Pronto, vou meter o concurso da Civil, vou virar montanhista lá no GRT. Excelente, montanha, pra você ter uma ideia. Pedrão, pra você ter uma ideia, cara. Eu falei isso aí quando eu tava falando lá no podcast de semana passada, né? E aí, quando a gente foi na Operação Escudo, né, que a gente teve que subir lá no Guarujá, aquela montanha lá, meu amigo, montanha. Aí, ó. Meu amigo. Tivemos que subir no meio da selva lá para pegar os caras, estourar as casas-bombas. Montanha, meu amigo. Cada um da sua especialidade ali. Sempre bem-vindo.
camarada fica brincando lá no grupo, lá, professor, falando assim que a gente, montanhista do exército, a gente sobe no meio-fio, meio... Lombada, sobe Isso é lombada. ruim, meu amigo. Isso é montanhista ruim. normado, isso é ciúme, é inveja, é inveja. Inveja. O povo é invejoso. Isso aqui, ó, isso aqui é sugado, viu? Isso aqui é sugado, tá? Isso aqui é só os bons. Montanha, é só os bons. E ó, eu Só não o posso, cume interessa. não é? Eu não posso citar aqui Só o cume interessa. eu não posso citar o nome aqui, né? É um grande amigo meu. Ele foi comandante lá da OM, a do Civi, né? E assim, eu, graças a Deus, fui muito bem formado. Então, Excelente. foi muito bem formado. Ó, o camarada zerou o jogo, tá, o professor? Comandos FE, guia de montanha, precursor, caçador de É o operações. Highlander, meu amigo. O cara é tudão. E é um Highlander. grande amigo meu da página, não posso citar o nome dele aqui por outros motivos, mas, comandante, muito obrigado, coronel. O cara, assim, ele transformou o curso de montanha, e eu tive a oportunidade de estar nesse curso que ele fez. Ele foi lá, viu o curso e mudou algumas coisas, e no curso subsequente, era eu lá, ralando, graças a Excelente. Deus. Fui muito bem formado. Pedrão, meu amigo Pedrão, é o seguinte, meu camarada. Se você puder, né, permitir, claro, se o meu amigo Tubarão aí permitir, a gente, em uma outra oportunidade aí, comentar a respeito de algumas outras coisas também. Tem o estágio de caçador, tem o estágio de cães de guerra, tem quando eu fui lá para Escola Superior de Guerra. Meu amigo, tem coisa pra caramba pra gente contar pra turma aí, cara. É bacana, porque isso aí acabaria também abrindo, né, aquela visão míope, né, aclarando a visão míope que a gente tem a respeito de coisas e poder, de certa forma, fazer com que as pessoas brilhem um pouquinho. Pô, se eu quisesse da Polícia Civil, será que eu vou poder ser? Pô, se eu for, o que eu vou encontrar? Ah, você vai trabalhar numa ação investigativa, investigar isso, aquilo, facção, crime cotidiano. Ah, vou poder trabalhar no grupo tático também. Sendo no grupo tático, eu posso abrir portas para poder participar de competições internacionais, estágio com forças amigas, intercâmbios, que é aquilo que eu falei, reitero mais uma vez, vou falar mais uma vez a frase. Se existisse uma palavra que pudesse compreender na completude, tamanha gratidão que eu tenho para essas duas forças especiais da qual eu pisei. Eu tive a honra de conhecer a Casa da Caveira, lá nos comandos anfíbios, entendeu? E o Grumec eu utilizaria. Só a única coisa que eu posso dizer é que vocês têm minha eterna gratidão e minha admiração eterna. Os tubarões são os caras, os comandos são os caras, e é isso aí, meu amigo. Tamo junto sempre. E eu vou ter que ir lá no aniversário da minha sobrinha, senão... Professor, Vou chamar até meu filho aqui para dar um abraço para a turma. Só um segundinho. chama aí. Pedro, pô, Fala, episódio maravilhoso aí, um grande bate-papo, né? Vem, Pedro. Obrigado por mais essa oportunidade. Espero, sinceramente, que nós estejamos sobre a proteção e as bênçãos do Senhor. amém. Que Nunca. nós, pessoas de bem, estamos desenvolvendo esse trabalho aí de conscientização, de demonstração. Fala aí, garotão. Ó, menino. Esse é meu xará. E ele é Pedro também, Pedro. Manda um abraço pro Pedro também. Valeu, Pedrão. Obrigado, viu? Vai dar certo, né? Vamos mandar um abraço pra mamãe. Mamãe também vai assistir. Pedro Júnior, fala aí. A tática é bisurada. A tática é bisurada. É gato. Excelente. Inimigo apenas o caos, viu, Pedrão? Só o caos você tem que desejar para esses inimigos. Só o caos. Só o caos. Mas é isso aí, Pedrão. É isso aí, Sub. Eu queria agradecer muito aí, né, a oportunidade que vocês nos deram. Mandar um abraço pra minha querida esposa, Helena. Um abraço para todos os telespectadores aí, a galera Eu que tá quero dar um assistindo. abraço para minha querida mãe Helena. Eu quero dar um abraço para minha avó Ciene, para o meu avô Rocco, para minha Boa, avó você. Célia e